Após a morte da esposa, um homem se vê incapaz de alcançar o filho mergulhado em silêncio. Ambos vivem lado a lado, mas separados pela dor que não conseguem compartilhar. Até que uma menina desconhecida surge com uma proposta improvável. Se eu fazer seu filho rir, você me dá um lanche? Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol da manhã banhava os arranha-céus de São Paulo, mas para Antônio Vasconcelos, aquele brilho dourado já não significava mais nada. Do alto de seu apartamento no Morumbi, com vista privilegiada para o Parque Ibirapuera, ele contemplava a cidade que seguia seu ritmo frenético, enquanto seu próprio mundo havia parado 6 meses atrás, quando Beatriz partiu para sempre, após um acidente na rodovia dos Bandeirantes. O apartamento de 300 metros quadrados, antes preenchido com o aroma de flores frescas que Beatriz adorava comprar aos sábados no mercado municipal, agora exalava apenas o cheiro neutro de ambientes pouco habitados. Os retratos sorridentes do casal permaneciam nas paredes, congelados no tempo, como se tentassem preservar uma felicidade que já não existia. Antônio ajustou a gravata diante do espelho do quarto principal. Aos 42 anos, o engenheiro civil era o nome por trás da Vasconcelos Engenharia, uma das construtoras mais prestigiadas do país. Seus olhos castanhos, que um dia transbordavam confiança, agora carregavam olheiras profundas, testemunhas das noites mal dormidas. Seus cabelos negros, sempre bem aparados, começavam a mostrar os primeiros sinais de grisalho nas têmporas. Mateus já está pronto, Sr. Antônio. O café está servido, anunciou Iracema, a governanta que trabalhava para a família há quase uma década. A mulher de meia idade, oriunda do interior da Bahia, mantinha a casa funcionando com a mesma eficiência de antes, ainda que seu semblante também carregasse a tristeza da perda de Dona Beatriz, a quem considerava mais que uma patroa. Obrigado. Iracema, já estou descendo, respondeu Antônio sem desviar o olhar do espelho. Na sala de jantar, impecavelmente arrumada com a prataria que Beatriz tanto estimava, Mateus estava sentado, olhando fixamente para o prato de frutas à sua frente. O menino de 8 anos era a imagem viva da mãe. Os mesmos olhos verdes, o mesmo tom dourado dos cabelos, até mesmo as sardas que pontilhavam suavemente o nariz. Desde o acidente, porém, a semelhança física apenas intensificava a dor de Antônio. Era como ter um pequeno fantasma de Beatriz perambulando pela casa. Bom dia, filho, disse Antônio, tentando imprimir alguma energia na voz enquanto se sentava à cabeceira da mesa. Mateus ergueu brevemente os olhos, assentiu com a cabeça e voltou a contemplar o prato. Nenhuma palavra, nenhum sorriso. O menino que antes encantava a todos com sua falação incessante, suas histórias inventadas e suas risadas espontâneas, agora se comunicava apenas por gestos mínimos, quando muito. Iracema serviu o café para Antônio e colocou um copo de leite com chocolate na frente de Mateus. Come um pouquinho, meu anjo. A professora Márcia disse que você não comeu nada ontem no lanche da escola. Isso não pode, viu? O silêncio de Mateus era mais eloquente que qualquer resposta. Antônio suspirou, escondendo-se atrás do jornal que fingia ler. As notícias do mundo pareciam distantes e irrelevantes. Sua própria dor o havia transformado em um observador passivo da vida, incapaz de se conectar verdadeiramente com o que acontecia ao seu redor. Os projetos da nova sede do banco precisam ser finalizados hoje, comentou, mais para si mesmo do que para o filho. Era seu jeito de manter um simulacro de normalidade, de fingir que as manhãs ainda podiam ser preenchidas com conversas cotidianas. Acho que vou chegar tarde novamente. Iracema vai ficar com você até eu voltar, está bem? Mateus deu de ombros mordiscando sem entusiasmo um pedaço de pão. Seus olhos vagavam pela janela, como se buscassem algo no horizonte da metrópole. O café da manhã seguiu em um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som ocasional da xícara de Antônio tocando o pires. Pai e filho, separados por apenas alguns centímetros de mesa de mogno, pareciam estar a quilômetros de distância um do outro. No escritório da Vasconcelos Engenharia, localizado na Avenida Paulista, Antônio mergulhava no trabalho como quem se lança ao mar para escapar de um incêndio. As plantas, os cálculos, as reuniões, os contratos,
Tudo servia como uma cortina de fumaça para evitar pensar no vazio que Beatriz havia deixado. Os investidores da torre comercial estão esperando na sala de reuniões, informou Renata, sua eficiente secretária. E o Dr. Paulo Mendes ligou 3 vezes esta manhã para confirmar o jantar de negócios de sexta-feira. Diga aos investidores que já estou indo. Quanto ao jantar, preciso verificar se Iracema pode ficar até mais tarde com Mateus, respondeu Antônio, sem levantar os olhos dos documentos que analisava. Renata hesitou à porta. Senhor Vasconcelos, perdoe a intromissão, mas a escola do... Mateus ligou novamente. A coordenadora pedagógica gostaria de marcar uma reunião urgente. Antônio finalmente ergueu o olhar, sentindo uma pontada de preocupação. Era a 3ª vez naquele mês que a escola entrava em contato. O que aconteceu desta vez? Ela não quis entrar em detalhes, mas mencionou que o comportamento dele está preocupando os professores. Disse que ele passou a manhã inteira sentado no canto do pátio durante o recreio, recusando-se a interagir com as outras crianças. Um suspiro cansado escapou dos lábios de Antônio. Marque para amanhã no final da tarde. Vou tentar sair mais cedo do escritório. Quando a secretária saiu, Antônio deixou-se afundar na cadeira de couro. Como poderia ajudar o filho se ele mesmo não conseguia superar a perda? Nos primeiros meses após o acidente, havia contratado os melhores psicólogos infantis de São Paulo, mas Mateus se recusava a falar nas sessões. Os relatórios eram sempre os mesmos. O paciente apresenta sinais de luto complicado, ou recomenda-se que o pai também busque apoio terapêutico para auxiliar no processo de recuperação do filho. Terapia. Antônio quase riu com amargura, como se palavras pudessem preencher o vazio deixado por Beatriz, como se algum profissional, por mais qualificado que fosse, pudesse entender a profundidade daquela dor. À noite, ao retornar ao apartamento, encontrou Iracema na cozinha, preparando o jantar com a mesma dedicação de sempre. O aroma de comida caseira preenchia o ambiente, em uma tentativa vã de trazer algum conforto àquela casa enlutada. Como ele passou o dia? Perguntou Antônio, afrouxando a gravata. Igual aos outros, patrão. Fez a lição de casa, mas não quis desenhar nem assistir aos desenhos que ele tanto gostava. Ficou a tarde toda sentado na varanda, olhando para o parque. Antônio assentiu, sentindo o peso da impotência. Onde ele está agora? No quarto, disse que não estava com fome. Subindo as escadas em direção ao quarto do filho, Antônio sentia cada passo como um esforço monumental. A porta estava entreaberta, e ele pôde ver Mateus sentado no chão, cercado por carrinhos de brinquedo que permaneciam intocados. O menino segurava um porta-retrato com a foto de Beatriz, seus pequenos dedos traçando o contorno do rosto materno com delicadeza. A cena partiu o coração de Antônio. Por um momento pensou em entrar, em sentar-se ao lado do filho, em abraçá-lo e dizer que juntos encontrariam um caminho para seguir em frente, mas as palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Que promessas poderia fazer quando ele mesmo não acreditava que as coisas melhorariam? Recuou silenciosamente, deixando Mateus com suas memórias. No corredor encostou-se à parede e fechou os olhos, sentindo as lágrimas que se recusava a derramar na frente do filho. A verdade dolorosa era que, a cada dia, sentia que estava falhando não apenas como pai, mas também com a memória de Beatriz, que sempre colocara a família acima de tudo. Naquela noite, enquanto São Paulo se iluminava sob o céu noturno, pai e filho jantaram em silêncio, separados por muito mais que a extensão da mesa. O apartamento luxuoso, invejado por tantos, havia se transformado em uma prisão de memórias e palavras não ditas. Entre as paredes que um dia testemunharam tantos momentos felizes, agora ecoava apenas o vazio deixado por uma ausência irreparável. Assim os dias se seguiam, idênticos em sua tristeza, enquanto pai e filho gravitavam em órbitas separadas de dor, incapazes de encontrar um ao outro em meio à névoa do luto. As semanas seguintes transcorreram com a mesma rotina mecânica. Antônio afundava-se cada vez mais no trabalho, enquanto Mateus se isolava em seu próprio mundo silencioso. A reunião com a coordenadora pedagógica da escola confirmou o que Antônio já sabia. Seu filho estava se fechando completamente. O desempenho escolar, antes exemplar, agora era mediano. A participação em sala, inexistente. A interação com os colegas, nula. Sr. Vasconcelos, entendemos que a situação é extremamente delicada.
disse a coordenadora Heloísa, uma mulher, de meia idade com olhos compassivos por trás dos óculos de armação vermelha. Mas precisamos encontrar maneiras de ajudar Mateus a se reconectar com o mundo. Crianças processam o luto de formas diferentes dos adultos. Antônio assentiu, sentindo-se julgado em sua competência como pai. Tenho tentado, mas é difícil. Ele simplesmente não responde. O senhor tem passado tempo de qualidade com ele? Não apenas estar no mesmo ambiente, mas realmente conectar-se e fazer atividades juntos? A pergunta atingiu Antônio como um golpe físico. Tempo de qualidade? Mal conseguia olhar para o filho sem sentir uma dor lancinante ao ver os traços de Beatriz refletidos nele. Meu trabalho exige muito de mim, respondeu defensivamente, especialmente agora que preciso administrar tudo sozinho. Heloísa sorriu com gentileza. Entendo perfeitamente, mas talvez esse seja justamente o ponto. Mateus perdeu a mãe, e de certa forma também está perdendo o pai para o trabalho e o luto. Ele precisa sentir que ainda tem uma família, Sr. Vasconcelos. No caminho de volta para casa, as palavras da coordenadora ecoavam na mente de Antônio. Estaria realmente abandonando Mateus quando o menino mais precisava dele? A ideia era insuportável, mas ao analisar os últimos meses com honestidade, não podia negar que havia se distanciado emocionalmente do filho. Ao parar no semáforo da Avenida Brasil, seu olhar vagou até o Parque Ibirapuera, que se estendia verdejante do outro lado da rua. Foi como se uma memória adormecida subitamente despertasse. Beatriz adorava levar Mateus ali aos sábados. Os três passavam horas explorando os jardins, alimentando os patos do lago, correndo pelos gramados. O menino sempre voltava para casa, exausto e feliz, com as bochechas coradas e histórias empolgantes para contar. Desde o acidente, nunca mais haviam visitado o parque. Era como se aquele local, antes fonte de tanta alegria, agora fosse território proibido, contaminado pela ausência de Beatriz. Uma buzina atrás de seu carro de luxo o trouxe de volta à realidade. O sinal havia aberto. Antônio seguiu em direção ao apartamento, mas algo havia mudado dentro dele. Uma pequena semente de determinação começava a brotar em meio ao terreno árido de sua dor. No sábado seguinte, contrariando a rotina estabelecida nos últimos meses, Antônio bateu suavemente na porta do quarto de Mateus pouco depois do café da manhã. Estou pensando em ir ao parque hoje, disse tentando soar casual. Você gostaria de vir comigo? Mateus, que estava sentado na cama folheando distraidamente um livro de dinossauros que nem lia, ergueu os olhos com uma expressão de surpresa. Por um momento, Antônio vislumbrou algo que há muito não via no rosto do filho, uma faísca de interesse. Podemos levar pão para os patos, acrescentou, sentindo-se estranhamente nervoso, como se estivesse convidando o menino para um primeiro encontro. Após alguns segundos que pareceram eternos, Mateus assentiu levemente. Não sorriu, não falou, mas levantou-se e foi até o armário pegar seus tênis, um par vermelho que Beatriz havia comprado pouco antes do acidente e que agora já estava apertado nos pés em crescimento. O trajeto até o parque foi silencioso, mas diferente do silêncio opressivo que normalmente pairava entre eles. Havia uma qualidade expectante no ar, como se ambos pressentissem que algo importante estava prestes a acontecer. O Parque Ibirapuera estava repleto de famílias, aproveitando o sol ameno daquela manhã de outono paulistano. Crianças corriam, cachorros latiam alegremente, casais passeavam de mãos dadas, grupos de amigos estendiam toalhas na grama para piqueniques improvisados. A vida pulsava em toda parte, em um contraste gritante com a atmosfera mórbida que dominava o apartamento dos Vasconcelos. Antônio sentiu um aperto no peito ao passar pelos locais que costumavam frequentar em família. Ali estava o banco onde Beatriz gostava de sentar para ler, enquanto ele e Mateus jogavam frisbee. Mais adiante, a sorveteria onde sempre paravam antes de ir embora. E claro, o lago com seus patos e gansos, o lugar favorito do filho. Mateus caminhava, ao seu lado, com os ombros ligeiramente curvados e os olhos fixos no chão. Vez ou outra, erguia o olhar para observar as outras crianças brincando, com uma expressão que mesclava curiosidade e desconforto. Escolheram um banco próximo ao lago, e Antônio ofereceu ao filho o saco de pão que haviam trazido. Quer tentar? Mateus pegou um pedaço de pão e o lançou timidamente na direção da água.
Imediatamente, 3 patos nadaram em disparada para disputar a iguaria, provocando uma pequena comoção aquática que, em outros tempos, teria arrancado gargalhadas do menino. Agora, porém, apenas um leve interesse brilhou em seus olhos verdes. Durante meia hora permaneceram ali, alimentando os patos em um silêncio que, pela primeira vez em meses, não parecia tão pesado. Antônio queria desesperadamente iniciar uma conversa, dizer algo significativo, mas as palavras simplesmente não vinham. Como havia chegado a este ponto? Incapaz de se comunicar com seu próprio filho? Foi nesse momento que um alvoroço chamou a atenção de ambos. Uma menina de aproximadamente 10 anos, com cabelos cacheados presos em 2 Maria Chiquinhas desalinhadas, corria pelo gramado perseguindo uma bola colorida. Suas roupas, visivelmente gastas e um pouco grandes demais para seu corpo magro, não diminuíam em nada a energia que emanava dela. Rindo alto, a garota tropeçou e caiu, rolando na grama antes de se levantar como se nada tivesse acontecido. Havia algo magnético na espontaneidade daquela criança. Até mesmo Mateus parou de alimentar os patos para observá-la. A menina recuperou sua bola e, ao virar-se, notou os 2 sentados no banco. Sem qualquer hesitação, abriu um sorriso imenso e caminhou em direção a eles. "Bom dia!" exclamou com uma confiança surpreendente. "Vocês também vieram dar comida para os patos? Eles são muito esfomeados, né? Uma vez eu vi um pato engolir um pedaço de pão tão grande que pensei que ele ia explodir, mas não explodiu, só ficou com o pescoço inchado por um tempão." Antônio piscou, atordoado pela súbita avalanche de palavras. Ao seu lado, Mateus parecia igualmente surpreso com a abordagem direta da garota. "Sim, estamos alimentando os patos", respondeu finalmente com um sorriso hesitante. "Você vem sempre ao parque?" "Todo dia", respondeu ela, balançando a cabeça, com entusiasmo. "É o melhor lugar do mundo. Tem árvore para subir, grama para rolar, patos para alimentar e um montão de gente interessante para conversar." Seus olhos vivos pousaram em Mateus. "Você não fala muito, né? Tudo bem, minha professora vive dizendo que eu falo pelos cotovelos, então posso falar por nós 2. Para surpresa de Antônio, Mateus não desviou o olhar como normalmente fazia quando estranhos tentavam interagir com ele. Havia algo na energia da menina que parecia prender sua atenção. "Como é seu nome?" perguntou Antônio, genuinamente curioso sobre aquela criança tão cheia de vida. "Juliana", respondeu prontamente, "mas todo mundo me chama de Juju. E vocês?" "Eu sou Antônio, e este é meu filho Mateus." Juliana estudou Mateus por um momento, inclinando a cabeça como um passarinho curioso. "Você parece triste. Quer ver uma coisa engraçada para ficar feliz?" Antes que Antônio pudesse intervir, dizendo que o filho estava bem e não precisava de animação, a menina já havia colocado sua bola no chão e assumido uma postura teatral. "Vou contar a história do sapo saltitante que sonhava em ser bailarino", anunciou ela com uma seriedade cômica. "Era uma vez um sapo verde, bem verdão, que morava num brejo cheio de lama. Todos os outros sapos adoravam pular na lama e fazer aquele barulho de sapo, sabe? Coax, coax." Enquanto narrava, Juliana imitava um sapo, inflando as bochechas e dando pequenos pulos desajeitados. Sua performance era tão exagerada e absurda que Antônio não conseguiu conter um sorriso. "Mas esse sapo era diferente", continuou ela, agora fazendo movimentos graciosos com os braços. "Ele sonhava em dançar balé no teatro municipal. Queria usar aquelas roupinhas justas e fazer piruetas no palco. O problema é que os sapos têm pernas muito curtas e são meio, como posso dizer, gorduchos." Nesse momento, Juliana inflou as bochechas novamente e tentou girar como uma bailarina. Mas propositalmente tropeçou nos próprios pés e caiu sentada na grama com uma expressão cômica de surpresa. Foi então que aconteceu. Um som que Antônio não ouvia há tanto tempo que quase havia esquecido como era. Mateus riu. Foi apenas uma risada breve, contida, mas inegavelmente uma risada. Juliana, percebendo seu pequeno triunfo, intensificou a performance. O sapo tentou fazer um grande jeté. É assim que os bailarinos chamam aquele pulão chique, mas acabou aterrissando dentro do balde de água da Dona Coruja, que era a professora da escola do brejo. A menina saltou e caiu desajeitadamente, fingindo estar encharcada e indignada ao mesmo tempo. E a Dona Coruja ficou tão brava, mas tão brava, que suas penas ficaram todas arrepiadas. Ela parecia uma bola de pelos com olhos arregalados. Juliana,
Arregalou os olhos e arrepiou os cabelos com as mãos, criando uma imagem tão ridícula que, desta vez, Mateus não conseguiu conter uma gargalhada genuína. O som era como música aos ouvidos de Antônio, cristalino, puro, reminiscente do menino alegre que seu filho costumava ser. Antônio observava a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Em poucos minutos, aquela garota desconhecida havia conseguido o que ele, psicólogos e professores, vinham tentando há meses: quebrar a barreira de silêncio de Mateus. A história do sapo bailarino continuou, cada vez mais absurda, com Juliana, incorporando novos personagens: uma libélula instrutora de balé com sotaque francês, um jacaré pianista míope que sempre errava as notas e até mesmo um coro de pererecas que serviam como corpo de baile. Quando finalmente concluiu a narrativa, com o sapo realizando seu sonho ao dançar para uma plateia de sapos, rãs e outros habitantes do brejo, Juliana fez uma reverência exagerada, como uma verdadeira artista, após uma apresentação. E essa foi a história do sapo saltitante, o primeiro sapo bailarino da história do brejo, anunciou com um floreio. Mateus aplaudiu espontaneamente, com um sorriso que iluminava seu rosto de uma maneira que Antônio havia temido nunca mais ver. Era como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto escuro, deixando entrar não apenas luz, mas também ar fresco e sons do mundo exterior. "Você gostou mesmo?" perguntou Juliana, sentando-se na grama em frente ao banco, aparentemente sem se importar em sujar ainda mais sua roupa já manchada. Para completa surpresa de Antônio, Mateus assentiu e murmurou: "Gostei." Era a primeira palavra que o menino pronunciava voluntariamente em semanas, dirigida não ao pai ou a Iracema, mas a uma completa estranha que havia entrado em suas vidas como um pequeno furacão de energia e espontaneidade. Ao retornarem para casa naquela tarde, Antônio notou uma mudança sutil em Mateus. O menino não voltou completamente ao seu estado anterior de alegria, mas algo havia se modificado. Durante o jantar, em vez de apenas brincar com a comida em silêncio, ele comeu com um pouco mais de apetite e, em determinado momento, perguntou se poderiam voltar ao parque no dia seguinte. "Claro que podemos", respondeu Antônio, tentando conter a emoção em sua voz. "Você gostaria de levar algum brinquedo? Talvez a bola de futebol?" Mateus considerou a proposta por alguns instantes. "Podemos levar mais pão para os patos? E será que aquela menina vai estar lá de novo?" "Juliana?" "Não sei, filho. Ela disse que vai ao parque todos os dias, então é possível." Um pequeno aceno de cabeça foi a resposta de Mateus. Não era muito, mas para Antônio representava uma mudança monumental. Pela primeira vez em meses, seu filho demonstrava interesse por algo, expressava um desejo. A semente plantada pela visita ao parque começava a germinar. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, pai e filho chegaram ao Parque Ibirapuera mais cedo do que no dia anterior. Mateus carregava uma sacola com pão para os patos e, para surpresa de Antônio, também havia trazido seu velho frisbee vermelho, um presente de aniversário de quando completara 6 anos. Percorreram os mesmos caminhos da véspera, olhando ao redor na esperança de avistar Juliana. A decepção começou a surgir no rosto de Mateus quando, após 1 hora alimentando os patos e caminhando pelo parque, não havia sinal da menina de cabelos cacheados. "Talvez ela venha mais tarde", sugeriu Antônio, notando o desânimo do filho. "Ou talvez ela não venha aos domingos, poderíamos voltar amanhã depois da escola, o que acha?" Mateus assentiu, mas a fagulha de entusiasmo que havia demonstrado parecia estar se apagando novamente. Sentaram-se em um banco próximo ao playground, observando outras famílias brincarem juntas. Antônio sentia que precisava manter o momento de conexão que haviam iniciado, mas não sabia como. Aquela história do sapo bailarino era bem engraçada, não era? Tentou esperando reacender o interesse do filho. "Era", concordou Mateus com um leve sorriso. Então, após um momento de hesitação, acrescentou: "Mamãe contava histórias engraçadas também." Antônio sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Mateus mencionava Beatriz espontaneamente desde o acidente. "Sim, ela contava. Lembra daquela sobre o pinguim que queria morar na floresta amazônica?" Um brilho de reconhecimento iluminou os olhos do menino, e ele usava um ventilador preso nas costas para ficar fresquinho. "Exatamente", riu Antônio, sentindo uma mistura de alegria e tristeza ao compartilhar aquela memória. Sua mãe tinha uma imaginação incrível. Estavam prestes a continuar a conversa,
quando uma voz familiar e entusiasmada quebrou o momento. Olha só quem está aqui, o menino que não falava e o pai dele. Juliana vinha correndo na direção deles, usando o mesmo vestido do dia anterior, mas agora com uma jaqueta jeans desbotada por cima. Seus cabelos estavam soltos hoje, formando uma nuvem de cachos ao redor de seu rosto sorridente. Oi, Juliana, cumprimentou Antônio, notando como Mateus imediatamente se endireitou no banco, seu interesse renovado. Vocês vieram ver os patos, de novo? Perguntou ela, balançando-se nos calcanhares. Sim, e trouxemos pão, respondeu Mateus, para a alegre surpresa de Antônio. Juliana abriu um sorriso radiante ao ouvir a voz do menino. Ah, você fala, eu sabia que conseguia. Algumas pessoas são só tímidas mesmo, como a tartaruga do vizinho do meu amigo Rafael. Ela só coloca a cabeça para fora do casco quando acha que ninguém está olhando. Antônio não pôde deixar de sorrir com a comparação inusitada. Você quer se juntar a nós, Juliana? Temos bastante pão para compartilhar. Quero sim, exclamou ela, sentando-se ao lado de Mateus. Mas só um pouquinho, porque hoje tenho uma missão super importante. Que missão? Perguntou Mateus, visivelmente intrigado. Juliana aproximou-se como se fosse compartilhar um grande segredo. Estou procurando um tesouro. Um senhor que sempre vem jogar xadrez naquelas mesinhas perto da entrada me contou que há muito tempo atrás um pirata escondeu um baú cheio de ouro em algum lugar desse parque. Antônio ergueu as sobrancelhas, divertindo-se com a imaginação da menina. Um pirata? Em São Paulo? Sim, insistiu Juliana, sem se abalar com o ceticismo. O senhor Geraldo disse que era um pirata de água doce que navegava pelo rio Tietê quando ele ainda era limpo e bonito. Ele ficou velho e escondeu seu tesouro aqui no parque para quem fosse esperto o suficiente para encontrar. Mateus olhava para Juliana com uma mistura de fascínio e dúvida. E como você vai achar esse tesouro? Com isto, declarou ela, puxando do bolso da jaqueta um papel dobrado e amarelado. O mapa do tesouro. Antônio reconheceu imediatamente que o mapa era apenas um folheto do parque, com alguns rabiscos feitos à caneta, provavelmente pelo tal senhor Geraldo, que gostava de alimentar a imaginação da menina. Mas o brilho nos olhos de Juliana era tão sincero, sua empolgação tão contagiante que ele não teve coragem de desfazer a fantasia. Posso ver? Pediu Mateus, estendendo a mão para o mapa. Claro, mas cuidado, é muito antigo e valioso, advertiu Juliana com seriedade. Na verdade, eu estava pensando, vocês não gostariam de procurar o tesouro comigo? 3 pessoas têm mais chances de encontrar do que uma só. Antes que Antônio pudesse intervir, explicando que tinham outros planos ou inventando alguma desculpa educada, Mateus já havia respondido, sim, queremos. E assim, o que era para ser apenas uma breve visita ao parque, transformou-se em uma elaborada caça ao tesouro. Juliana liderava a expedição com a confiança de uma exploradora experiente, interpretando as marcações no mapa com criatividade impressionante. Uma árvore comum tornava-se a árvore do enforcado pirata, um pequeno morro virava a colina da caveira, o lago dos patos transformava-se no mar dos monstros marinhos. O que mais surpreendia Antônio era a transformação de Mateus. O menino, que há dias mal falava ou expressava qualquer emoção, agora corria ao lado de Juliana, sugeria locais para procurar e até mesmo criava suas próprias teorias sobre onde o pirata poderia ter escondido seu tesouro. E se estiver enterrado embaixo daquela estátua? Sugeriu ele, apontando para uma escultura moderna no meio de um gramado. Boa ideia, exclamou Juliana. Mas como vamos cavar ali sem ninguém ver? Talvez não esteja enterrado, ponderou Mateus. Talvez esteja dentro da estátua. Os 2 correram até a escultura, examinando-a de todos os ângulos sob o olhar divertido de Antônio, que os seguia a uma curta distância. Obviamente não encontraram nenhum tesouro ali, mas a busca continuou por quase 2 horas, levando-os a explorar cantos do parque que Antônio nem sabia que existiam. No final da manhã, quando o sol já estava alto e o cansaço começava a se manifestar, Juliana declarou que talvez o tesouro estivesse muito bem escondido e precisariam de mais dias para encontrá-lo. Podemos continuar a busca amanhã? Perguntou ela, olhando esperançosamente para Antônio e Mateus. Eu tenho escola amanhã, lembrou Mateus, parecendo genuinamente desapontado. Eu também, respondeu Juliana.
Mas podemos vir depois da escola. Eu sempre venho para cá quando saio da aula. Antônio interveio, sentindo que era hora de estabelecer alguma estrutura naquela amizade nascente. Que tal se combinássemos de nos encontrar aqui às 4 da tarde amanhã? Posso sair mais cedo do trabalho e buscar Mateus na escola. Os olhos de Juliana se iluminaram. Combinado. Vou trazer uma lupa de verdade para examinarmos melhor as pistas. Quando se despediram, Juliana surpreendeu Mateus com um abraço espontâneo, antes de sair correndo em direção à saída do parque. Antônio notou que o filho ficou observando-a, até que desaparecesse de vista. Ela é legal, comentou Mateus no caminho para casa. Sim, é uma menina muito especial, concordou Antônio. Você gostou de procurar o tesouro com ela? Mateus assentiu. Foi divertido, mesmo que não exista nenhum tesouro de verdade. Antônio sorriu, surpreso com a perspicácia do filho. Você não acredita no tesouro? Acho que não, respondeu o menino dando de ombros. Mas a Juliana acredita. Então faz de conta que é verdade. Algo naquela resposta tocou Antônio profundamente. Seu filho, mesmo em meio à própria dor, era capaz de compreender a importância de preservar a magia no mundo de outra pessoa. Era um vislumbre da sensibilidade que Beatriz sempre disse que Mateus havia herdado dela. Nos dias que se seguiram, os encontros no parque tornaram-se parte da rotina. Antônio reorganizou sua agenda no escritório, delegando mais responsabilidades para sua equipe e recusando reuniões no final da tarde. A prioridade agora era clara: estar presente para seu filho. A caça ao tesouro continuou por mais alguns dias, eventualmente evoluindo para outras brincadeiras. Juliana parecia ter um repertório infinito de histórias e jogos, sempre com um elemento fantástico ou cômico que capturava a imaginação de Mateus. Antônio observava, maravilhado, como a amizade entre as duas crianças florescia rapidamente. Foi durante a segunda semana desses encontros que Antônio começou a notar detalhes preocupantes sobre Juliana. A menina usava sempre as mesmas roupas, apenas em combinações diferentes. Nunca mencionava pais ou responsáveis. Às vezes parecia estar com fome, devorando com avidez os lanches que Antônio trazia para as crianças. Certa vez, quando ele perguntou casualmente onde ela morava, Juliana mudou de assunto com uma habilidade surpreendente para alguém tão jovem. Numa quinta-feira, enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde entre as árvores, Antônio notou uma pequena mancha roxa no braço de Juliana quando a manga de sua jaqueta subiu durante um movimento mais brusco. O que aconteceu com seu braço, Juliana? Perguntou ele, tentando soar casual. A menina puxou rapidamente a manga para baixo. Nada não. Eu caí quando estava brincando de pega-pega na escola. A resposta foi rápida demais, ensaiada demais. Antônio sentiu um aperto no estômago, mas decidiu não pressionar. Precisava ser cuidadoso. No caminho de volta para casa, Antônio perguntou a Mateus: Juliana já falou algo sobre sua família? Para você. O menino pensou por um momento. Ela disse que mora com pessoas diferentes às vezes. Acho que não tem casa fixa. A resposta confirmou as suspeitas que vinham crescendo na mente de Antônio. Havia algo de muito errado na situação daquela menina tão especial que havia trazido seu filho de volta à vida. Naquela noite, após colocar Mateus para dormir, Antônio fez algumas ligações. Primeiro para Paulo Mendes, seu amigo advogado, especializado em direito familiar. Depois para uma conhecida que trabalhava no conselho tutelar. As respostas foram as mesmas. Sem informações concretas sobre a identidade completa da menina ou seu endereço atual, seria difícil verificar sua situação. No dia seguinte, uma sexta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras. A previsão anunciava uma forte tempestade para o final da tarde, justamente no horário em que costumavam encontrar Juliana no parque. Acho que hoje não poderemos ir ao parque, filho, comentou Antônio durante o café da manhã. O tempo está fechando e vai chover muito. Mateus olhou pela janela com preocupação, mas a Juju vai estar esperando por nós. Tenho certeza que ela também verá a chuva e não irá ao parque hoje, tentou tranquilizá-lo Antônio. Mas a expressão de Mateus continuava apreensiva. Ela sempre vai, mesmo quando chove. Disse que gosta de sentir as gotas no rosto e dançar nas poças. As palavras do filho despertaram uma inquietação em Antônio. E se Juliana realmente fosse ao parque naquele temporal? Se suas suspeitas sobre a situação precária da menina estivessem corretas, ela poderia não ter outro lugar para ir. À tarde, a tempestade prevista chegou com toda a força.
Ventos fortes sacudiam as árvores e a chuva caía em cortinas densas que tornavam a visibilidade quase nula. Mesmo assim, às 4 horas, Antônio pegou 2 guarda-chuvas e chamou Mateus. "Vamos ao parque?" perguntou o menino surpreso. "Sim", respondeu Antônio. "Só para verificar se Juliana está lá. Se não estiver, voltamos imediatamente." Enfrentando o temporal, dirigiram até o Parque Ibirapuera. Como esperado, o local estava praticamente deserto. Apenas alguns corredores persistentes desafiavam a chuva, protegidos por capas impermeáveis. Estacionaram próximo ao lago, e Antônio tentou convencer Mateus a ficar no carro enquanto ele verificava rapidamente. Mas o menino foi irredutível. "Tenho que ir junto, pai. A Juju é minha amiga." Protegidos precariamente pelos guarda-chuvas que ameaçavam virar do avesso a qualquer momento, pai e filho percorreram o caminho até o ponto de encontro habitual. Antônio já estava pronto para dar meia volta quando Mateus apontou. "Ali, pai, olha!" Sob uma grande árvore parcialmente protegida dos elementos, mas ainda assim completamente encharcada, estava Juliana. Seus cabelos cacheados estavam colados ao rosto, e ela abraçava o próprio corpo, visivelmente tremendo de frio. Ao vê-los, abriu um sorriso radiante, como se o simples fato de terem aparecido fosse o suficiente para afastar todo o desconforto. "Vocês vieram!" exclamou ela, correndo em sua direção. "Eu sabia que viriam." Antônio sentiu algo se quebrar dentro dele ao ver a confiança cega nos olhos daquela criança. Sem pensar 2 vezes, tirou seu casaco e o colocou sobre os ombros dela. "Juliana, você está encharcada e tremendo de frio. Vamos levá-la para nossa casa agora mesmo." A menina hesitou, subitamente cautelosa. "Não posso. Tenho que voltar. Para o lugar onde estou ficando." "Pelo menos até a chuva passar", insistiu Antônio. "Podemos ligar para quem estiver esperando por você." Mateus pegou a mão de Juliana. "Por favor, Juju. Lá tem chocolate quente e a Iracema faz o melhor bolo de chocolate do mundo." A menção do chocolate quente e do bolo pareceu vencer as últimas resistências de Juliana. "Tá bom, mas só até a chuva passar." No carro, a menina permaneceu em silêncio, enrolada no casaco de Antônio, que era grande demais para seu corpo pequeno. Pelo retrovisor, ele podia ver como ela observava, com fascínio, os prédios luxuosos do bairro Nobre, por onde passavam. Quando chegaram ao prédio, o porteiro olhou com estranheza para a menina encharcada. Mas Antônio apenas acenou com naturalidade, como se fosse completamente normal trazer uma criança desconhecida e molhada para casa em meio a uma tempestade. No elevador, Juliana olhava para tudo com olhos arregalados. "Vocês moram numa caixa que sobe? Que legal!" A observação inocente confirmou ainda mais as suspeitas de Antônio. Juliana provavelmente nunca havia estado em um prédio de luxo como aquele. Ao abrir a porta do apartamento, Antônio foi recebido pelo olhar surpreso de Iracema, que deixou cair o espanador que segurava ao ver a menina encharcada ao lado de Mateus. "Santo Deus, quem é essa criança? Está molhada até os ossos!" exclamou a governanta, imediatamente entrando em modo de ação. "Esta é Juliana, a amiga que Mateus conheceu no parque", explicou Antônio. "Iracema, pode preparar um banho quente para ela e ver se temos alguma roupa que possa servir?" "Claro, claro. Venha comigo, menina", disse Iracema, estendendo a mão para Juliana, que olhava ao redor com os olhos arregalados, como se tivesse entrado em um palácio. "A sua casa é gigante", comentou ela, girando lentamente para admirar o amplo living, com o pé direito duplo, os sofás elegantes de couro, as obras de arte nas paredes e a vista panorâmica da cidade através das janelas do chão ao teto. "Vocês são tipo milionários?" Mateus deu uma risadinha, a primeira que Antônio ouvia em meses, que soava verdadeiramente infantil e despreocupada. "Meu pai constrói prédios. Ele é engenheiro." "Uau!" exclamou Juliana, olhando para Antônio com novo respeito. "Você faz prédios inteiros tipo Lego, só que de verdade?" Antônio não pôde deixar de sorrir. "Algo assim. Agora vá com a Iracema para tomar um banho quente antes que pegue um resfriado." Enquanto Iracema levava Juliana para o banheiro da suíte de hóspedes, Antônio e Mateus foram trocar suas próprias roupas molhadas. 20 minutos depois, estavam todos na cozinha. Juliana usava uma camiseta de Mateus, que servia nela como um vestido curto, e um par de shorts de ginástica de Beatriz, que Iracema havia encontrado no fundo de uma gaveta,
ajustado na cintura com um alfinete. Seus cabelos cacheados, ainda úmidos, estavam cuidadosamente penteados. Provavelmente obra das mãos habilidosas de Iracema. Melhor? Perguntou Antônio, observando como a menina parecia outra pessoa agora, limpa e aquecida. Muito melhor, respondeu ela, aceitando com entusiasmo a caneca de chocolate quente que Iracema lhe oferecia. Nunca tomei banho numa banheira tão grande. Dava para nadar lá dentro. Antônio e Iracema trocaram olhares preocupados enquanto Juliana atacava, com voracidade, o bolo de chocolate e os sanduíches que a governanta havia preparado. A menina comia como quem não via uma refeição decente há dias, embora tentasse manter certa compostura, ocasionalmente limpando a boca com o guardanapo e agradecendo educadamente a cada novo item que lhe era oferecido. Juliana, começou Antônio cuidadosamente, enquanto a menina terminava seu segundo sanduíche. Você disse que estava ficando em algum lugar. Podemos ligar para as pessoas que estão cuidando de você. Devem estar preocupados com essa chuva. Um lampejo de apreensão passou pelos olhos da menina. Não precisa não, tio. Eles sabem que eu só volto quando escurece. Mas já está escurecendo, observou Antônio, apontando para a janela onde o céu já estava quase negro, tanto pela hora quanto pela tempestade que continuava impiedosa. E essa chuva não vai parar tão cedo. Não acha melhor ligarmos para eles virem te buscar? Ou eu posso te levar em casa quando a chuva diminuir um pouco? Juliana baixou os olhos, repentinamente interessada em desenhar padrões na condensação da caneca com o dedo. Não tem telefone lá, e não é bem uma casa. É mais um lugar. Mateus, que até então apenas observava a conversa, interveio, com a sinceridade característica das crianças. Juju, você tem casa? A pergunta direta fez com que Juliana finalmente erguesse os olhos, encontrando primeiro o olhar de Mateus e depois o de Antônio. Havia uma maturidade surpreendente naqueles olhos castanhos, uma aceitação resignada de uma realidade difícil demais para alguém tão jovem. Tenho vários lugares, respondeu ela finalmente, tentando manter um tom leve. Às vezes fico na casa da dona Zulmira, que cuida de crianças para o governo. Às vezes fico com a família da minha amiga Raquel da escola. E quando não dá certo em nenhum lugar, tenho um abrigo perto da Praça da Sé, onde sempre tem uma cama disponível. Antônio sentiu um nó na garganta. Suas suspeitas se confirmavam de maneira ainda mais grave do que imaginava. Juliana não era apenas uma menina de origem humilde, ela era uma criança institucionalizada, provavelmente circulando entre lares temporários e abrigos do sistema de assistência social. E seus pais, Juliana? Perguntou Iracema com gentileza, colocando mais um pedaço de bolo no prato da menina. Um breve silêncio seguiu a pergunta. Eles foram embora há muito tempo, respondeu Juliana, com uma serenidade que contrastava com a gravidade do assunto. Minha mãe quando eu era bebê, e meu pai quando eu tinha 6 anos, ele ficou muito doente. Sinto muito, disse Antônio, genuinamente tocado. Juliana deu de ombros como se tentasse minimizar a própria história. Tudo bem, já faz tempo. E agora tenho muita gente que cuida de mim. Tipo a dona Zulmira, quando ela não está muito cansada. E as tias do abrigo quando não tem muitas crianças para cuidar ao mesmo tempo. A simplicidade com que ela descrevia sua situação precária partiu o coração de Antônio. Ao mesmo tempo, admirava a resiliência daquela pequena criatura que, apesar de todas as adversidades, mantinha uma alegria genuína e uma generosidade de espírito rara, até mesmo entre adultos com vidas privilegiadas. Juliana, disse ele, tomando uma decisão súbita. Está muito tarde e a chuva ainda está forte. Por que você não dorme aqui esta noite? Temos um quarto de hóspedes confortável. E amanhã, quando o tempo melhorar, podemos descobrir a melhor maneira de te levar de volta. Os olhos da menina se arregalaram. Dormir aqui, nessa casa de cinema? Por favor, Juju, implorou Mateus, subitamente animado. Podemos assistir desenhos na TV grande e comer pipoca. Você tem TV grande? Aí perguntou ela ainda mais impressionada. Temos sim, confirmou Antônio sorrindo com a reação dela. E Iracema faz a melhor pipoca de São Paulo. Juliana olhou para Iracema, que assentiu com um sorriso caloroso. Com manteiga e um pouquinho de queijo ralado por cima, do jeito que o Mateus gosta. A menina parecia estar diante da decisão mais importante de sua vida. Mordeu o lábio inferior, pensativa, e então abriu um sorriso luminoso. Tá bom, eu aceito o convite. Nunca dormi numa casa tão bonita antes.
A alegria de Mateus era palpável. Pegando Juliana pela mão, ele a puxou em direção à sala de TV. Vem, vou te mostrar minha coleção de DVDs. Temos todos os filmes da Disney e da Pixar. Enquanto as crianças se afastavam, Antônio e Iracema permaneceram na cozinha, trocando olhares preocupados. Senhor Antônio, começou Iracema em voz baixa, essa menina... Eu sei, interrompeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de preocupação. Ela provavelmente está no sistema de acolhimento, pulando de instituição em instituição, talvez até fugindo desses lugares para passar o dia no parque. Mas ela é tão educada, tão especial, comentou Iracema. Nunca vi o menino Mateus se conectar assim com ninguém desde... Bem, o senhor sabe. Antônio assentiu, pensativo. Vou fazer algumas ligações amanhã. Tenho amigos no serviço social que podem nos ajudar a entender melhor a situação dela. O resto da noite transcorreu como um sonho para Juliana. Ela e Mateus assistiram a desenhos animados na enorme TV da sala de home theater, comeram pipoca e riram juntos como se fossem amigos de longa data. Antônio os observava de longe, maravilhado com a transformação de seu filho. O menino que há semanas mal falava ou sorria, agora gargalhava abertamente, fazia perguntas, contava histórias, parecia ter despertado de um longo sono. Quando chegou a hora de dormir, Iracema conduziu Juliana ao quarto de hóspedes, enquanto Antônio levava Mateus para sua própria cama. O menino, porém, tinha um pedido especial. Pai, posso ir dar boa noite para a Juju? Claro, filho. No quarto de hóspedes, decorado em tons suaves de azul e branco, Juliana já estava instalada na cama king size que a engolia com seu tamanho. Usava um pijama de Mateus que Iracema havia separado, azul com estampas de foguetes espaciais. Boa noite, Juju, disse Mateus parado à porta com o pai. Boa noite, Mateus, respondeu ela, afundada nos travesseiros macios. Essa cama é tão grande que parece que estou dormindo numa nuvem. Você gostou daqui? Perguntou o menino. Juliana assentiu vigorosamente. É o lugar mais incrível onde já estive. Obrigada por me deixarem ficar. De nada, respondeu Antônio, comovido com a gratidão sincera da menina. Durma bem, Juliana. Se precisar de alguma coisa durante a noite, Iracema está no quarto ao lado, e eu e Mateus estamos no final do corredor. Tá bom, disse ela, aconchegando-se sob o edredom. Então, com uma voz mais baixa, quase um sussurro, acrescentou. Vocês são muito legais. Obrigada por não terem esquecido de mim no parque. As palavras simples atingiram Antônio como um soco no estômago. A ideia de que aquela criança esperava no meio de uma tempestade, confiando que eles apareceriam, era simultaneamente comovente e angustiante. Que tipo de vida ela levava para que um ato básico de consideração fosse recebido com tanta gratidão? Nunca esqueceríamos de você, Juju, afirmou Mateus com convicção. Você é nossa amiga. Depois de deixarem Juliana confortavelmente instalada, Antônio acompanhou Mateus até seu quarto. Enquanto o ajudava a se acomodar na cama, notou como o filho parecia mais vivo, mais presente do que em muitos meses. Pai, disse Mateus. Quando Antônio já estava na porta pronto para sair, a Juju não tem casa de verdade, né? A pergunta, feita com a percepção aguçada que as crianças às vezes demonstram, pegou Antônio de surpresa. Parece que não, filho. Pelo menos não uma casa como a nossa, com pessoas que cuidem dela todos os dias. Isso é muito triste, comentou Mateus franzindo a testa. Então, após uma pausa reflexiva, acrescentou. Sabe o que seria legal? Se ela pudesse morar com a gente. Antônio sorriu gentilmente, sentando-se novamente na beira da cama. As coisas não são tão simples, filho. Existem leis, regras. Mas temos um quarto sobrando, insistiu Mateus com a lógica implacável das crianças. E ela faz a gente rir. Desde que mamãe foi embora, ninguém nos fazia rir assim. A menção a Beatriz, feita com tanta naturalidade, surpreendeu Antônio. Era a segunda vez naquele dia que Mateus falava da mãe sem que a dor parecesse paralisá-lo. Algo estava mudando, descongelando no coração do menino. Você tem razão, concordou Antônio, acariciando os cabelos do filho. Ela realmente trouxe algo especial para nossas vidas. Então ela pode ficar. Não é uma decisão que possamos tomar assim, de uma hora para outra, mas prometo que vamos ajudá-la de alguma forma, está bem? Satisfeito com a promessa, Mateus assentiu e se acomodou para dormir. Antônio beijou sua testa e saiu do quarto,
deixando a porta entreaberta como o filho gostava. No corredor, parou por um momento em frente ao quarto onde Juliana dormia. A porta também estava entreaberta, e ele pôde ver a pequena silhueta da menina já adormecida, respirando tranquilamente sob o edredom. A cena despertou um sentimento protetor que há muito não experimentava. Em seu próprio quarto, Antônio não conseguiu dormir imediatamente. Sua mente fervilhava com pensamentos sobre Juliana, sobre Mateus, sobre as reviravoltas inesperadas que a vida podia tomar. Há apenas 2 semanas, estava afundado em uma rotina sombria, assistindo impotente ao sofrimento silencioso do filho, incapaz de alcançá-lo através da barreira de dor que os separava. E então, como um pequeno milagre, surgiu aquela menina de cabelos cacheados e sorriso luminoso, trazendo de volta a luz que ele temia ter se apagado para sempre. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o som de risadas vindas da cozinha, um som que havia muito não preenchia aquele apartamento. Seguindo as vozes, encontrou Mateus e Juliana, sentados à mesa do café, ambos com bigodes de leite, rindo enquanto Iracema preparava panquecas no fogão. "Bom dia, Sr. Antônio", cumprimentou Juliana alegremente. "A Iracema está fazendo panquecas com calda de chocolate. Eu nunca comi isso antes." "Bom dia, pai", disse Mateus com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "A Juju me ensinou a fazer barquinhos de papel. Olha só." Ele apontou para alguns origamis simples espalhados pela mesa. "Muito bom, filho", respondeu Antônio, sentindo uma onda de gratidão ao ver o filho tão animado logo pela manhã. "E bom dia para você também, Juliana. Dormiu bem?" "Melhor." "Impossível!" exclamou ela, balançando as pernas que não alcançavam o chão. "Aquela cama é mágica. Nunca dormi tão bem na vida." O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de alegria que Antônio havia esquecido que podia existir. Juliana contava histórias hilárias sobre as aventuras que inventava no parque. Mateus ria e ocasionalmente acrescentava seus próprios comentários, e até mesmo Iracema, normalmente tão composta, sorria abertamente enquanto servia mais panquecas. Altis. Terminar o café, no entanto, a realidade começou a se impor. A chuva havia cessado, o sol brilhava timidamente entre algumas nuvens remanescentes, e era hora de decidir o que fazer com Juliana. "Juliana", começou Antônio com cuidado, "precisamos encontrar um jeito de contactar as pessoas responsáveis por você. Elas devem estar preocupadas." A expressão da menina murchou visivelmente. "Não acho que estejam, tio. A dona Zulmira tem muitas crianças para cuidar, e eu sou só mais uma. Ela nem deve ter notado que não voltei ontem." A casualidade com que Juliana descrevia seu próprio abandono era devastadora. Antônio trocou um olhar significativo com Iracema, que balançou a cabeça em desaprovação à situação da criança. "Mesmo assim", insistiu ele gentilmente, "existem regras, procedimentos. Não posso simplesmente manter você aqui sem comunicar ninguém." Mateus, sentindo que Juliana poderia partir em breve, interveio. "Mas ela pode voltar depois da escola, né, pai? Para brincarmos mais." Antes que Antônio pudesse responder, a campainha do apartamento tocou. Iracema foi atender, retornando poucos instantes depois, com uma expressão surpresa. "Sr. Antônio, é a doutora Sofia Ribeiro, do Conselho Tutelar. Disse que recebeu seu recado ontem à noite e veio assim que pôde." Antônio havia esquecido completamente que, antes de dormir, enviara uma mensagem para sua conhecida do Conselho Tutelar, brevemente explicando a situação. Não esperava uma resposta tão rápida. "Por favor, peça que ela entre", disse ele, voltando-se então para as crianças. "Mateus, por que você não leva Juliana para mostrar seus jogos no seu tablet? Preciso conversar com essa senhora." Sofia Ribeiro era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos cortados em um chanel prático e olhos perspicazes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Usava um blazer cinza sobre uma blusa branca e carregava uma pasta de couro gasta pelo uso frequente. "Sr. Vasconcelos, obrigada por me receber sem aviso prévio", disse ela, sentando-se na poltrona que Antônio indicou na sala de estar. "Sua mensagem me preocupou. É raro receber contatos assim de famílias como a sua." "Como assim, famílias como a minha?" perguntou Antônio, ligeiramente na defensiva. Sofia sorriu com cansaço. "Famílias de classe alta, Sr. Vasconcelos. A maioria das pessoas no seu círculo social prefere não se envolver com crianças em situação de vulnerabilidade. Costumam manter distância segura, limitando-se a doações ocasionais para instituições de caridade."
A franqueza da mulher era refrescante, e Antônio sentiu sua postura defensiva se dissolver. Entendo. Bem, a situação é peculiar. Meu filho conheceu essa menina, Juliana, no parque. Ela trouxe meu filho de volta à vida, de certa forma. Com cuidado, Antônio narrou os acontecimentos das últimas semanas. Os encontros no parque, a gradual reabertura de Mateus para o mundo, a tempestade do dia anterior e as revelações sobre a situação precária de Juliana. Sofia ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Quando Antônio terminou seu relato, ela suspirou profundamente. Pelo nome e idade que você descreveu, acredito que conheço essa criança. Juliana Ferreira dos Santos, 10 anos, órfã de mãe desde bebê e de pai há cerca de 4 anos, correto? Antônio assentiu, surpreso com a precisão da informação. Ela mencionou algo assim, você a conhece pessoalmente? Infelizmente sim, respondeu Sofia, e havia um peso em sua voz que falava de inúmeros casos como aquele. Juliana é o que chamamos no sistema de criança institucionalizada crônica, desde o falecimento do pai por complicações de uma pneumonia. Ela passou por 7 famílias acolhedoras diferentes e 3 instituições de abrigo. Nunca permanece muito tempo no mesmo lugar. Por quê? Perguntou Antônio, genuinamente intrigado. A menina que conhecera era carismática, inteligente, educada. Como poderia ser tão difícil encontrar um lar para ela? Sofia fechou seu caderno e olhou diretamente para Antônio. O problema não é Juliana, Sr. Vasconcelos. Ela é, como você mesmo descobriu, uma criança extraordinária. O problema é o sistema, as famílias acolhedoras temporárias que não estão preparadas para lidar com os traumas que ela carrega. As instituições superlotadas, onde ela é apenas mais um número. E, principalmente, a idade. A idade. Sim, crianças mais velhas raramente são adotadas no Brasil. A maioria dos casais quer bebês ou crianças pequenas. Uma menina de 10 anos, por mais especial que seja, tem chances mínimas de adoção. Somado a isso, Juliana desenvolveu um mecanismo de defesa comum em crianças na sua situação. Ela foge. Foge. Não permanentemente, mas passa longos períodos fora dos locais onde deveria estar. Como você descobriu, ela praticamente vive no parque. É sua forma de manter algum controle sobre a própria vida, de criar um espaço que é só dela em um mundo onde ela é constantemente transferida de um lugar para outro, sem qualquer poder de decisão. A explicação fez com que Antônio entendesse melhor o comportamento de Juliana, sua relutância em falar sobre onde morava, sua desenvoltura ao lidar com estranhos, sua gratidão exagerada por gestos simples de gentileza. E onde ela está agora? Oficialmente, quero dizer, perguntou ele. Sofia consultou novamente suas anotações. Teoricamente está sob os cuidados de Zulmira Pereira, uma cuidadora do programa de famílias acolhedoras. Mas como suspeitei quando recebi sua mensagem, Dona Zulmira não reportou o desaparecimento de Juliana. Provavelmente nem notou sua ausência, já que cuida de outras 6 crianças simultaneamente, o que é uma violação das nossas diretrizes, mas infelizmente comum devido à falta de famílias acolhedoras. Antônio sentiu uma onda de indignação. Isso é absurdo. Como uma criança pode simplesmente desaparecer assim, sem que ninguém se importe? Bem-vindo à realidade do sistema de acolhimento brasileiro, Sr. Vasconcelos, respondeu Sofia, com uma mistura de amargura e resignação. Para cada caso que recebe atenção adequada, há dezenas que caem pelas rachaduras do sistema. Houve um momento de silêncio pesado, quebrado pelo som distante de risadas vindas do quarto de Mateus, onde as crianças brincavam, alheias à conversa séria que acontecia na sala. E... agora? Perguntou Antônio finalmente. O que acontece com Juliana? Sofia endireitou-se na poltrona, reassumindo sua postura profissional. Tecnicamente, devo removê-la daqui e levá-la de volta para Dona Zulmira, ou mais provavelmente, realocá-la para outra família acolhedora ou instituição, já que a situação na casa de Dona Zulmira claramente não é adequada. O coração de Antônio apertou ao imaginar Juliana, sendo levada para outro lugar desconhecido, voltando à sua vida de instabilidade e abandono. A ideia parecia cruel demais após ver como ela havia florescido em apenas uma noite em um ambiente acolhedor. E se... começou ele, hesitante, surpreendendo-se com as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. E se ela pudesse ficar aqui?
Sofia ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpresa. Aqui, com vocês? Sim, confirmou Antônio, ganhando confiança à medida que a ideia se cristalizava em sua mente. Temos espaço mais que suficiente. Iracema, nossa governanta, já cuida de Mateus durante o dia. Juliana e meu filho se dão incrivelmente bem. E eu, acho que seria bom para todos nós. A assistente social o estudou com intensidade, como se tentasse avaliar sua sinceridade. Senhor Vasconcelos, aprecio seu impulso generoso, mas preciso ser clara. Acolher uma criança não é como adotar um animal de estimação num impulso. É uma responsabilidade enorme, especialmente no caso de uma criança como Juliana, que já passou por tantos abandonos. Eu entendo isso, assegurou Antônio. Não estou tomando essa decisão levianamente. Nas últimas semanas vi meu filho que estava completamente fechado em seu próprio mundo depois da perda da mãe. Voltar a sorrir, a falar, a se conectar. E foi graças a Juliana. Os olhos de Sofia se suavizaram ligeiramente. Entendo que exista uma conexão especial entre as crianças, mas isso não significa necessariamente que você esteja preparado para assumir a responsabilidade por Juliana a longo prazo. Talvez não, admitiu Antônio, mas estou disposto a tentar. E, sinceramente, o que seria pior para ela? Ficar aqui, onde é claramente feliz e bem cuidada, ou voltar para um sistema que você mesma admite que a falhou repetidamente? O argumento pareceu atingir Sofia. Ela suspirou novamente, esfregando a testa como quem tenta afastar uma dor de cabeça iminente. Existe um procedimento para isso, Sr. Vasconcelos. Não posso simplesmente deixar Juliana aqui porque você decidiu que quer ficar com ela. Qual é o procedimento, então? Estou disposto a seguir todos os passos necessários. Sofia o observou, por mais um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Finalmente abriu sua pasta e retirou alguns formulários. Se você está realmente determinado, o primeiro passo seria solicitar a guarda provisória de Juliana, como família acolhedora. Isso permitiria que ela ficasse legalmente sob seus cuidados enquanto avaliamos a situação mais detalhadamente. E o que isso envolve? Uma avaliação psicossocial da sua família, visitas domiciliares, verificação de antecedentes, entrevistas com você, seu filho, sua governanta e, claro, com a própria Juliana. O processo normalmente leva algumas semanas, mas ela hesitou, olhando novamente na direção de onde vinham as risadas das crianças. Considerando as circunstâncias excepcionais e minha avaliação preliminar positiva da situação, posso emitir uma autorização temporária para que Juliana permaneça aqui enquanto iniciamos o processo formal. Antônio sentiu uma onda de alívio. Obrigado. Realmente acredito que é o melhor para todos. Não me agradeça ainda, advertiu Sofia, entregando-lhe os formulários. Isso é apenas o começo de um caminho potencialmente longo e complicado. E preciso deixar claro, o objetivo do programa de famílias acolhedoras é oferecer um lar temporário enquanto buscamos a reintegração familiar ou, quando isso não é possível, a adoção definitiva. A implicação era clara. Se Antônio não estivesse considerando a adoção permanente, estaria apenas acrescentando mais uma transição temporária à vida já instável de Juliana. Entendo, disse ele pensativo. E se a adoção definitiva fosse uma possibilidade? Sofia o estudou com renovado interesse. Você está considerando adotar Juliana permanentemente, tornar-se legalmente pai dela? A pergunta tão direta fez com que Antônio pausasse. Era um passo enorme, uma decisão que mudaria sua vida e a de Mateus para sempre. Estava realmente preparado para isso? Mal conseguira cuidar adequadamente de seu próprio filho nos últimos meses. Como poderia assumir a responsabilidade por outra criança, especialmente uma com tantas camadas de trauma e abandono? Mas então, lembrou-se do sorriso radiante de Juliana, de sua resiliência extraordinária, de como ela havia trazido luz e vida de volta ao seu lar. E, mais importante, lembrou-se de como Mateus havia desabrochado em sua presença, como se a menina tivesse a chave para um compartimento do coração de seu filho que ele mesmo não conseguia acessar. Sim, respondeu finalmente, com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Estou considerando seriamente a adoção. Sofia assentiu lentamente, uma expressão cautelosa em seu rosto. Bem, isso muda um pouco as coisas.
O processo de adoção é ainda mais rigoroso e demorado, especialmente para uma pessoa solteira. Mas se você está realmente comprometido... Estou, afirmou Antônio. Farei o que for necessário. Nesse caso, disse Sofia, retirando mais alguns documentos de sua pasta, estes são os formulários iniciais para o processo de habilitação para a adoção. É apenas o começo, entenda. Haverá muitas mais etapas, avaliações e, honestamente, burocracia. Antônio aceitou os documentos, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Obrigado. Vou preenchê-los ainda hoje. Antes de avançarmos, disse Sofia, fechando sua pasta, acho que deveríamos conversar com as crianças. Juliana precisa entender o que está acontecendo e sua opinião é fundamental nesse processo. Antônio concordou e ambos se dirigiram ao quarto de Mateus. A cena que encontraram era de pura alegria infantil. Mateus e Juliana estavam sentados no tapete, cercados por peças de Lego, construindo o que parecia ser uma elaborada cidade em miniatura. Olha, pai, exclamou Mateus animadamente quando os viu. A Juju teve a ideia de fazermos uma cidade inteira. Aqui é o parque onde a gente se conheceu, e aqui é a nossa casa. É lindo, filho, respondeu Antônio, sorrindo. Então, com cuidado, acrescentou. Juliana, esta é a doutora Sofia. Ela trabalha no conselho tutelar e cuida de crianças como você. O sorriso de Juliana desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão que Antônio nunca havia visto em seu rosto. Medo puro. Seus olhos se arregalaram, e ela se encolheu ligeiramente, como se tentasse se fazer menor. Olá, Juliana, disse Sofia gentilmente. Lembra de mim? Nos conhecemos há algum tempo, na casa da dona Márcia. Juliana assentiu em silêncio, seus olhos agora fixos no chão. A transformação da menina alegre e confiante em uma criatura assustada e retraída foi dolorosa de testemunhar. Você vai me levar embora? Perguntou ela em voz baixa, ainda sem erguer os olhos. Sofia se aproximou e se ajoelhou para ficar no nível das crianças. Na verdade, Juliana, vim conversar sobre a possibilidade de você ficar aqui por um tempo. Isso fez com que a menina finalmente erguesse o olhar, a esperança começando a brilhar timidamente em seus olhos. Ficar aqui, com o Mateus e o tio... Antônio? Sim, confirmou Sofia. O Sr. Vasconcelos expressou interesse em se tornar sua família acolhedora. Isso significa que você poderia morar aqui legalmente, ir à escola daqui, ter este como seu endereço oficial. Mateus, que havia observado a conversa com crescente excitação, não conseguiu conter sua alegria. Sério, pai, a Juju vai morar com a gente? Antônio sorriu para o filho, comovido com sua felicidade. Se tudo correr bem com os procedimentos legais, e se for isso que todos quisermos, sim. A reação de Juliana foi mais contida. Em vez da explosão de alegria que Antônio meio que esperava, ela parecia estar processando a informação com cautela, como se temesse acreditar demais em algo que poderia ser tirado dela a qualquer momento. Por quanto tempo? Perguntou ela finalmente, sua voz pequena, mas firme. A pergunta, tão simples e direta, revelava a profundidade das feridas de abandono que Juliana carregava. Quantas vezes ela havia ouvido promessas temporárias? Quantos, por enquanto e até vermos o que acontece, haviam pontilhado sua curta vida? Antônio trocou um olhar com Sofia, que assentiu sutilmente, como que dando permissão para ele responder com honestidade. Juliana, disse ele, ajoelhando-se também para ficar no nível da menina. No início, seria por um período determinado pelo juiz, provavelmente alguns meses, mas estou iniciando também um processo diferente. Um processo que, se der certo, e se for o que você quiser, permitiria que você ficasse conosco permanentemente. Você quer dizer, para sempre? Perguntou ela, e havia tanto anseio em sua voz que chegava a doer. Sim, para sempre, confirmou Antônio, como parte da nossa família. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas que ela lutava bravamente para conter. Mas por quê? Por que você iria querer isso? A pergunta pegou Antônio de surpresa, não pelo seu conteúdo, mas pela vulnerabilidade crua que expunha. Esta criança, que havia trazido tanta alegria para sua casa, não conseguia entender por que alguém a quereria permanentemente. Porque você é especial. Juliana, respondeu ele com sinceridade, porque você trouxe luz de volta para nossa casa quando estávamos na escuridão, porque Mateus sorri de novo, graças a você,
E porque acredito que poderíamos ser uma família boa uns para os outros. Mateus, sentindo a seriedade do momento, pegou a mão de Juliana. Por favor, Juju, fica com a gente. Foi o gesto simples de Mateus que finalmente quebrou as barreiras de Juliana. As lágrimas que ela havia contido começaram a escorrer livremente por seu rosto, e ela balançou a cabeça afirmativamente, incapaz de falar através da emoção. Sofia, que observava a cena com olhos experientes, parecia satisfeita com o que via. Bem, parece que temos um consenso preliminar. Juliana ficará aqui sob guarda provisória, enquanto procedemos com as avaliações necessárias. Sr. Vasconcelos, precisarei que preencha estes formulários e os devolva até segunda-feira. Antônio assentiu, ainda emocionado com a reação de Juliana. Farei isso. E quanto à escola de Juliana, ela precisará ser transferida? Sim, eventualmente, respondeu Sofia. Mas, por enquanto, ela pode continuar frequentando a mesma escola. Posso arranjar transporte temporário através do Conselho Tutelar, até resolvermos a questão da transferência. Os detalhes práticos continuaram a ser discutidos, com Sofia explicando os próximos passos do processo, os direitos e responsabilidades de Antônio como potencial guardião e os recursos disponíveis para apoiar a transição. Durante toda a conversa, Juliana permaneceu quieta, ocasionalmente enxugando uma lágrima, mas nunca soltando a mão de Mateus. Quando Sofia finalmente se preparou para partir, ela se dirigiu uma última vez a Juliana. Lembre-se, estarei acompanhando sua situação de perto. Se precisar de qualquer coisa, ou se tiver dúvidas ou preocupações, pode me ligar a qualquer momento. Ela entregou um cartão à menina, que o aceitou com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Após a saída de Sofia, um silêncio estranho pairou sobre o apartamento. A realidade do que acabara de acontecer parecia estar assentando lentamente sobre todos. Iracema, que havia se mantido discretamente na cozinha durante a visita da assistente social, agora se aproximava com uma expressão preocupada e, ao mesmo tempo, esperançosa. Então a menina vai ficar conosco? Perguntou ela a Antônio. Sim, Iracema, confirmou ele. Pelo menos por enquanto. Espero que permanentemente, se tudo der certo. A governanta assentiu, um sorriso suave se formando em seus lábios. Graças a Deus. Esta casa precisava de mais vida. Vou preparar um almoço especial para celebrar. Enquanto Iracema voltava para a cozinha, Antônio se voltou para as crianças, que ainda estavam no quarto, agora silenciosamente brincando com os legos. Mateus parecia radiante, mas Juliana ainda tinha uma expressão cautelosa, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Juliana, chamou Antônio suavemente. Você está bem? Tem alguma pergunta? Alguma preocupação sobre o que acabou de acontecer? A menina levantou os olhos, e havia uma mistura complexa de emoções em seu olhar. Esperança, medo, desconfiança, anseio. É verdade mesmo? Eu posso ficar aqui? Não é só até acharem outro lugar para mim? A pergunta cortou o coração de Antônio. Quantas promessas quebradas esta criança havia enfrentado para ter tanta dificuldade em acreditar na sinceridade de uma oferta de lar. É verdade sim, Juliana, assegurou ele. Não posso prometer que será fácil ou que não haverá obstáculos no caminho, mas posso prometer que farei tudo ao meu alcance para que você possa ficar conosco se for isso que você quiser. Juliana mordeu o lábio, como se ponderasse profundamente. Eu quero, disse finalmente, sua voz pequena, mas decidida. Eu quero muito. Então está combinado, declarou Antônio, sentindo uma onda de emoção ao perceber o compromisso que estava assumindo. Bem-vinda à família, Juliana. Mesmo que por enquanto seja de forma temporária, você é parte de nós agora. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável ao apartamento dos Vasconcelos. O que antes era um espaço silencioso, marcado pela ausência e pelo luto, gradualmente se encheu de vida, risos e uma energia renovada. Juliana, mesmo com sua bagagem de inseguranças e traumas, trouxe consigo uma espontaneidade que contagiava todos ao seu redor. Os primeiros dias foram de adaptação. Juliana continuava frequentando sua antiga escola, sendo levada por um motorista enviado pelo conselho tutelar. No início, ela acordava antes de todos, já vestida e pronta, sentada na beirada da cama, como se temesse ocupar espaço demais ou causar qualquer inconveniente. Antônio e Iracema
perceberam esse comportamento e se esforçaram para fazê-la sentir-se verdadeiramente em casa. Juliana, querida, você não precisa ficar pronta tão cedo, disse Iracema gentilmente numa manhã, ao encontrar a menina completamente arrumada às 6 da manhã. O café só fica pronto às 7, e seu transporte só chega às 7h30. Desculpa, murmurou Juliana, encolhendo os ombros. É que na casa da dona Zulmira, quem não estivesse pronto às 6 não ganhava café da manhã. A simplicidade da explicação revelava a dureza das experiências anteriores da menina. Iracema trocou um olhar com Antônio, que acabara de entrar na cozinha e ouvira a conversa. Aqui é diferente, Juju, assegurou Antônio, usando o apelido carinhoso que Mateus havia adotado. Ninguém fica sem café da manhã, não importa a hora que acorde. E você pode dormir um pouquinho mais, se quiser. Aos poucos, Juliana começou a relaxar, a confiar que não seria abandonada ou rejeitada por pequenos deslizes. Seu verdadeiro espírito, alegre, curioso e generoso, floresceu cada vez mais. Para Mateus, a presença de Juliana era como um bálsamo. O menino, que antes passava horas em silêncio, agora falava, perguntava, compartilhava, voltou a se interessar por seus antigos brinquedos, livros e atividades. Nas noites em que a tristeza pela ausência da mãe ainda o atingia, era Juliana quem sentava ao seu lado e contava histórias absurdas, até que o riso substituísse as lágrimas. Sabia que existe um planeta feito inteiramente de algodão doce? Já inventava ela, deitada no tapete do quarto de Mateus, enquanto construíam fortes com travesseiros. Os alienígenas que moram lá têm que usar garfos especiais para não afundar quando andam. Mateus ria, fascinado pela imaginação da amiga. E como eles tomam banho se tudo é de algodão doce? Não derrete? Eles não tomam banho com água, explicava Juliana com falsa indignação. Usam gotinhas de arco-íris líquido, é por isso que são coloridos e brilham no escuro. Antônio, que às vezes parava à porta para testemunhar essas interações, sentia uma gratidão imensa. Aos poucos também ele estava mudando. O trabalho, que antes ocupava praticamente todas as suas horas acordado, agora tinha limites bem definidos. Passou a sair do escritório às 5 da tarde, religiosamente, para estar em casa quando as crianças voltavam da escola. Os fins de semana, antes preenchidos com relatórios e projetos pendentes, agora eram dedicados a passeios, brincadeiras e simplesmente estar presente. O processo legal seguia seu curso. Sofia Ribeiro fazia visitas regulares, avaliando a adaptação de Juliana, conversando com Mateus e verificando como Antônio estava lidando com sua nova responsabilidade. As avaliações psicossociais, antes temidas, mostraram-se positivas. A psicóloga designada pelo juizado notou a conexão genuína entre as crianças e o esforço sincero de Antônio para criar um ambiente acolhedor e estável. Você parece estar se saindo muito bem, comentou Sofia durante uma de suas visitas, observando como o apartamento havia mudado. Desenhos de Juliana e Mateus agora decoravam as paredes antes austeras. Brinquedos organizados em cestos coloridos ocupavam um canto da sala. Até mesmo o refrigerador, antes preenchido apenas com comidas pré-prontas e práticas, agora exibia uma programação semanal de refeições elaborada com a participação das crianças. Estamos tentando, respondeu Antônio modestamente. Ainda há dias difíceis, claro. Sofia assentiu compreensivamente. Sempre haverá. Reconstruir uma família não é um processo linear. Haverá retrocessos, momentos de dúvida, conflitos. O importante é a direção geral. Um desses momentos difíceis ocorreu quando Juliana, já em seu segundo mês morando com os Vasconcelos, teve um pesadelo particularmente intenso. Seus gritos acordaram toda a casa no meio da noite. Antônio correu para o quarto de hóspedes, que agora era o quarto de Juliana, e encontrou a menina sentada na cama, abraçando os joelhos e tremendo violentamente. Ele me achou, soluçava ela com os olhos arregalados de terror. Ele vai me levar embora. Quem, Juliana? Perguntou Antônio, sentando-se cuidadosamente na beira da cama, sem tocá-la, respeitando seu espaço. O homem mau, respondeu ela entre soluços. Mas, Mapossi, o que machucou minha mãe. Ele disse que ia me encontrar um dia. Foi a primeira vez que Juliana mencionou qualquer coisa sobre sua mãe ou sobre um possível trauma anterior. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia mais na história. Desta menina do que abandono e instabilidade,
Havia algo sombrio que ela carregava silenciosamente. Na manhã seguinte, depois que Juliana foi para a escola, Antônio ligou para Sofia e relatou o incidente. A assistente social suspirou pesadamente. Suspeitava que houvesse algo assim, disse ela. Juliana nunca falou muito sobre sua primeira infância antes do pai adoecer, mas há indicações nos relatórios de que a mãe pode ter sido vítima de violência doméstica. O parceiro dela nunca foi formalmente acusado ou identificado, e depois que ela partiu, aparentemente desapareceu. Juliana tinha apenas 2 anos na época, não deveria ter memórias conscientes, mas o trauma pode manifestar-se de formas complexas. Essa revelação apenas fortaleceu a determinação de Antônio. Juliana não precisava apenas de um teto, precisava de segurança, estabilidade e a certeza de que nunca mais estaria vulnerável a pessoas que pudessem machucá-la. O processo de adoção avançava, mas com a lentidão característica do sistema judicial brasileiro. Havia períodos de espera angustiantes, requisitos burocráticos aparentemente intermináveis e sempre à sombra da incerteza. E se o juiz não aprovasse? E se surgisse algum parente distante de Juliana reivindicando sua guarda? E se o próprio passado de Antônio, seu luto recente, o período em que negligenciara Mateus, fosse usado contra ele? Em meio a essas preocupações, um novo capítulo começou quando Juliana foi transferida para a mesma escola particular que Mateus frequentava. A decisão não foi tomada levianamente. Antônio discutiu extensivamente com Sofia, preocupado que a transição abrupta de uma escola pública da periferia para uma das instituições de ensino mais elitistas de São Paulo pudesse ser traumática para Juliana. Ela é adaptável e inteligente, argumentou Sofia, e estará com Mateus, o que proporciona uma âncora de segurança. Além disso, a continuidade educacional será um ponto positivo para o processo de adoção. O primeiro dia de Juliana na nova escola foi uma mistura de nervosismo e excitação. Antônio fez questão de levá-la pessoalmente, junto com Mateus. E se os outros alunos não gostarem de mim? Perguntou Juliana no carro, ajustando nervosamente o uniforme novo que ainda parecia estranho em seu corpo. Impossível não gostar de você, respondeu Mateus com a convicção absoluta da amizade verdadeira. Você é a pessoa mais legal que conheço. Mas eles são diferentes, insistiu Juliana. Na minha outra escola ninguém tinha carro com motorista ou viajava para a Disney nas férias. Antônio ajustou o retrovisor para poder ver o rosto dela. Juju, você tem algo muito mais valioso do que carros com motorista ou viagens à Disney. Você tem um coração enorme e uma imaginação incrível. As crianças que tiverem a sorte de se tornarem suas amigas serão muito mais ricas por isso. O sorriso hesitante de Juliana mostrou que as palavras haviam tocado fundo. Quando chegaram à escola, Mateus pegou sua mão com naturalidade, pronto para apresentá-la a seus colegas e professores como alguém que já fazia parte indiscutível de sua vida. As semanas na nova escola trouxeram desafios como esperado. Houve olhares curiosos, algumas perguntas indiscretas e o inevitável período de adaptação acadêmica. Juliana, apesar de inteligente, tinha lacunas em sua educação devido às constantes mudanças de escola em sua vida prévia. Mas também houve triunfos. Sua criatividade foi imediatamente reconhecida pela professora de artes. Seu carisma natural lhe conquistou amigos, e sua determinação a fez progredir rapidamente nas matérias em que apresentava dificuldade. Em casa, as transformações continuavam. Antônio decidiu que o quarto de hóspedes, embora confortável, não era apropriado para ser o espaço permanente de Juliana. Era um quarto de passagem, e ele queria que ela tivesse um lugar que fosse verdadeiramente seu, projetado com suas preferências e necessidades em mente. Juju chamou ele uma noite após o jantar. Tenho uma surpresa para você neste fim de semana. Na verdade, é uma surpresa que vamos construir juntos. Os olhos da menina se iluminaram. Surpresas, em sua experiência recente, eram coisas boas. O que é? Vamos redecorar um quarto só para você, respondeu Antônio. O quarto que era da Beatriz, a mãe de Mateus. Um silêncio significativo caiu sobre a mesa. Era a primeira vez que Antônio sugeria uma mudança tão substancial. No santuário que havia preservado desde a partida da esposa. O quarto principal, onde Beatriz havia deixado suas roupas, livros, objetos pessoais, permanecera praticamente intocado, uma cápsula do tempo de luto. Tem certeza, pai? Perguntou Mateus, surpreendentemente sereno. Antônio assentiu lentamente.
Tenho, filho. Sua mãe sempre dizia que uma casa é para os vivos. Ela ficaria feliz em saber que seu espaço está trazendo alegria para outra pessoa, especialmente alguém que trouxe tanta luz de volta para nossas vidas. Juliana, percebendo a importância do momento, falou com uma maturidade além de seus anos. Eu posso ficar no quarto onde estou, tio Antônio. Não precisa mexer no quarto da tia Beatriz por minha causa. Antônio sorriu com a sensibilidade da menina. Não é só por sua causa, Juju. É por todos nós. Está na hora de transformarmos a dor em algo novo, algo cheio de vida, como você nos ensinou a fazer. Naquele fim de semana, os três se dedicaram à tarefa de transformar o quarto principal. Não foi um processo fácil. Cada objeto de Beatriz que precisava ser movido ou guardado trazia consigo uma onda de memórias e emoções. Mateus ocasionalmente se retirava para seu próprio quarto quando a intensidade do momento o atingia. Antônio sentia o coração apertado ao embalar os últimos vestígios físicos da presença da esposa. Mas havia também uma sensação de libertação, como se cada caixa selada e guardada no closet do corredor representasse um passo em direção à cura. Juliana observava tudo com olhos atentos e respeitosos. Não tentava apressar o processo, não demonstrava impaciência. Parecia compreender intuitivamente o significado daquele ritual de despedida e renascimento. Quando o quarto estava vazio, pronto para ser reinventado, Antônio levou as crianças a uma loja de móveis e decoração. Escolha o que quiser, disse a Juliana. Este será seu espaço, seu refúgio. Deve refletir quem você é. Os olhos da menina se arregalaram diante das possibilidades. Nunca antes alguém lhe dera a oportunidade de definir seu próprio espaço. Nas casas de acolhimento, os quartos eram compartilhados e impessoais. Nas famílias temporárias, ocupava o que já existia, adaptando-se ao ambiente, nunca o contrário. Com a orientação gentil de Antônio e a opinião entusiasmada de Mateus, Juliana escolheu uma cama com dossel em tons de verde água, estantes para livros, uma escrivaninha para estudos e uma poltrona de leitura junto à janela. Para as paredes, escolheu um papel de parede com padrão de folhagens, evocando a natureza que tanto amava. Tem certeza que posso escolher tudo isso? Perguntou ela repetidamente, como se temesse estar extrapolando algum limite invisível. Absoluta, confirmava Antônio cada vez. Este é seu novo começo, Juju, seu espaço para crescer e sonhar. A loja entregaria e instalaria tudo na semana seguinte. Enquanto isso, Juliana dormia em seu quarto temporário, mas passava horas planejando como organizaria seus novos pertences, desenhando layouts em cadernos, imaginando como seria finalmente ter um lugar que pudesse chamar de verdadeiramente seu. Na fila, véspera da entrega dos móveis, algo inesperado aconteceu. Antônio recebeu uma ligação de Sofia Ribeiro. Senhor Vasconcelos, disse ela, e havia uma nota de urgência em sua voz normalmente controlada. Precisamos conversar. Houve um desenvolvimento no caso de Juliana. Antônio sentiu um frio na espinha. Que tipo de desenvolvimento? Prefiro discutir pessoalmente. Posso passar no seu escritório hoje à tarde? A apreensão cresceu durante as horas que se seguiram. Antônio tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuava voltando para as possibilidades alarmantes. Teria o juiz negado o pedido de adoção? Teria surgido algum parente desconhecido? Ou pior, o homem mau dos pesadelos de Juliana havia de alguma forma entrado em cena? Quando Sofia finalmente chegou, seu rosto estava grave. Sentou-se na cadeira em frente à mesa de Antônio e retirou uma pasta de sua bolsa. Recebi informações novas sobre a família biológica de Juliana, começou ela sem preâmbulos. Um homem apareceu no conselho tutelar ontem, alegando ser tio materno dela, Luiz Ferreira, irmão da mãe de Juliana. Antônio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E ele quer a guarda dela? Sofia hesitou, o que só aumentou a ansiedade de Antônio. Sim e não. Ele diz que não sabia do falecimento da irmã, nem da situação da sobrinha. Aparentemente, morava no exterior e perdeu contato com a família há anos. Retornou ao Brasil recentemente e, ao procurar pela irmã, descobriu o que havia acontecido. E agora ele simplesmente aparece do nada e quer levar Juliana? Perguntou Antônio, incapaz de esconder a amargura em sua voz. Ele afirma que quer conhecê-la, estabelecer um vínculo, explicou Sofia. Mas também deixou claro que não está em condições de assumir a guarda completa.
Está recomeçando a vida no Brasil, sem estabilidade financeira ou residencial. Antônio soltou a respiração, que nem percebera estar segurando. Então ele não está contestando a adoção? Não diretamente, mas a existência de um parente biológico muda alguns aspectos do processo. O juiz provavelmente determinará que Luiz tenha direito a visitas supervisionadas, para avaliar se existe a possibilidade de construir um relacionamento significativo. Se isso acontecer, a adoção poderia se tornar uma adoção aberta, onde Juliana mantém algum contato com sua família biológica. Antônio tentou processar as implicações. Por um lado, sentia alívio por não estar enfrentando uma batalha legal pela guarda. Por outro, a ideia de um estranho, um homem desconhecido entrando na vida de Juliana, despertava todos os seus instintos protetores. E quanto a Juliana? Perguntou finalmente. Ela tem alguma memória deste tio? Sofia balançou a cabeça. Improvavelmente. Se ele realmente estava no exterior desde antes do nascimento dela, nunca teriam se conhecido. O que nos leva à questão mais delicada. Como e quando contar a ela sobre essa nova situação? Antônio fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Ela já passou por tantas mudanças, tantas instabilidades, e agora, justo quando está começando a se sentir segura... Compreendo sua preocupação, disse Sofia gentilmente. Mas também precisamos considerar que conhecer parte de sua família biológica pode ser importante para a formação da identidade de Juliana. Muitas crianças adotadas eventualmente sentem necessidade de compreender suas raízes. E se ele for perigoso? Perguntou Antônio, dando voz ao seu maior temor. Juliana tem pesadelos sobre um homem mau que machucou sua mãe. E se esse tio estiver de alguma forma conectado a isso? Sofia inclinou-se para a frente, seu rosto sério. Já iniciamos uma verificação minuciosa de antecedentes. Luiz Ferreira aparentemente trabalhou como engenheiro na Noruega pelos últimos 12 anos. Não há registros criminais, e sua história de ter perdido contato com a família parece verificável. Mas entendo sua preocupação, e prometo que qualquer contato inicial será extremamente supervisionado e cauteloso. Antônio assentiu lentamente, ainda processando. Quando isso aconteceria? O juiz ainda precisa emitir uma determinação oficial, provavelmente dentro de algumas semanas. Até lá, sugiro que continuemos com o processo de adoção como planejado. E quando for o momento apropriado, preparemos Juliana juntos para esse possível encontro. Quando Sofia partiu, Antônio permaneceu em seu escritório perdido em pensamentos. O medo de perder Juliana para um desconhecido se misturava à preocupação genuína sobre o que seria melhor para ela a longo prazo. Seria egoísmo de sua parte tentar mantê-la afastada de sua família biológica? Ou seria seu dever protegê-la de potenciais novas decepções e traumas? Naquela noite, ao retornar para casa, encontrou Juliana e Mateus na sala, entretidos com um complexo jogo de tabuleiro. A risada da menina ecoava pelo apartamento livre e despreocupada. Seus cachos, antes sempre despenteados, agora estavam arrumados em uma trança frouxa, que Iracema havia ensinado Antônio a fazer. Usava roupas novas, escolhidas com sua participação ativa durante uma tarde de compras no shopping. Vendo-a assim, integrada e feliz, Antônio sentiu uma determinação renovada. Independentemente do que o futuro reservasse, seja a presença deste tio misterioso ou qualquer outro desafio, ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Juliana nunca mais experimentasse o abandono e a instabilidade que haviam marcado seus primeiros anos de vida. "Oi, tio Antônio", exclamou ela, erguendo os olhos do jogo. "Estou ganhando do Mateus pela terceira vez." "Não é justo", protestou Mateus, mas sem real irritação. "Ela tem sorte nos dados." "Não é sorte", riu Juliana. "É estratégia." Antônio sorriu, guardando suas preocupações para si mesmo. Aquele momento de normalidade, de alegria doméstica simples, era precioso demais para ser interrompido. As complicações do mundo adulto poderiam esperar mais um dia. "Quem quer pizza para o jantar?" perguntou ele, decidindo que à noite pedia uma pequena celebração. "Eu", responderam as crianças em uníssono, abandonando temporariamente o jogo. Enquanto Juliana detalhava seus sabores preferidos e Mateus argumentava apaixonadamente contra a presença de azeitonas, Antônio observava a interação com o coração cheio. De alguma forma, eles haviam se tornado uma família. Imperfeita,
ainda em formação, marcada por perdas e encontros inesperados, mas inequivocamente, uma família. E ele lutaria com todas as suas forças para preservá-la. Os móveis para o novo quarto de Juliana chegaram numa ensolarada manhã de sábado. A equipe de entrega e montagem trabalhou durante horas, transformando o espaço que antes guardava memórias de ausência em um ambiente vibrante e acolhedor. Juliana observava tudo da porta, com uma mistura de fascínio e descrença, como se temesse que aquele sonho pudesse se desfazer a qualquer momento. "Posso mesmo entrar?" perguntou ela, quando o último montador se retirou, deixando para trás um quarto que parecia saído de uma revista de decoração. "Claro que pode, Juju", respondeu Antônio, gentilmente empurrando-a para dentro. "Este é o seu espaço agora." Mateus, igualmente empolgado, saltou para a nova cama. "Vem experimentar, Juju, é super macia." Com passos hesitantes, Juliana entrou no quarto. Tocou a escrivaninha de madeira clara, passou os dedos pelas prateleiras da estante. Admirou o papel de parede com estampa de folhagens que ela mesma havia escolhido. Finalmente sentou-se na cama ao lado de Mateus, afundando levemente no colchão macio. "É tão bonito", murmurou ela, ainda parecendo não acreditar totalmente. "Parece um quarto de princesa." "Princesa Juliana", brincou Mateus, fazendo uma reverência exagerada que arrancou risadas da menina. Antônio observava a cena encostado no batente da porta, sentindo uma mistura complexa de emoções. Por um lado, a alegria genuína de Juliana era contagiante. Por outro, a sombra da conversa com Sofia Ribeiro ainda pairava sobre seus pensamentos. Como Juliana reagiria ao saber da existência de um tio biológico? Como isso afetaria sua crescente sensação de pertencimento? Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Sofia. "Senhor Vasconcelos", disse ela sem preâmbulos. "O juiz emitiu uma determinação sobre o caso de Juliana. Luiz Ferreira terá direito a uma visita supervisionada na próxima semana. Precisamos preparar Juliana para esse encontro." Antônio sentiu o estômago afundar. "Tão rápido assim? Achei que teríamos algumas semanas." O juiz considerou que adiar apenas prolongaria a incerteza. "A visita será realizada em ambiente neutro, no gabinete da vara da infância, com a presença de um psicólogo, um assistente social e, é claro, você, se assim desejar." "Claro que estarei presente", respondeu Antônio firmemente. "Quando devemos contar a Juliana?" "O quanto antes", aconselhou Sofia. "Crianças precisam de tempo para processar novas informações, especialmente algo tão impactante quanto a existência de um familiar desconhecido. Posso ir até sua casa amanhã para conversarmos com ela juntos, se preferir." Após desligar, Antônio voltou sua atenção às crianças, que agora organizavam os livros e brinquedos de Juliana nas novas prateleiras. A alegria despreocupada no rosto da menina fez com que seu coração se apertasse. Como dizer a ela que havia mais uma reviravolta em sua jovem vida, já tão turbulenta? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Juliana, em seu novo quarto, fazendo questão de agradecer repetidamente pela melhor surpresa da vida. Antônio sentou-se na varanda com uma taça de vinho, contemplando as luzes de São Paulo. Havia tomado uma decisão importante. Antes de permitir que qualquer encontro acontecesse, ele mesmo conheceria Luiz Ferreira. Precisava avaliar por si próprio que tipo de homem era este que subitamente aparecera, reivindicando laços de sangue com Juliana. Uma ligação para Sofia na manhã seguinte garantiu que o encontro preliminar fosse agendado. Luiz concordou, prontamente, demonstrando o que parecia ser uma genuína consideração pelo bem-estar da sobrinha. O encontro ocorreu na segunda-feira, no escritório de Sofia, no Conselho Tutelar. Antônio chegou cedo, tenso e preparado para o pior. Imaginava um oportunista, talvez alguém com intenções escusas, ou, no mínimo, uma pessoa desinteressada que só aparecera por algum senso vago de obrigação familiar. O homem que entrou na sala derrubou todas essas preconcepções. Luiz Ferreira era alto e magro, com traços que imediatamente lembravam os de Juliana. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto. Vestia-se simplesmente com uma camisa social azul e calças escuras. Havia uma hesitação em seus movimentos, um nervosismo que não combinava com a imagem de um manipulador confiante. "Sr. Vasconcelos", cumprimentou ele, estendendo a mão. "Agradeço muito a oportunidade de nos conhecermos antes de qualquer contato com Juliana. Mostra o quanto você se importa com ela." A sinceridade em sua voz pegou Antônio desprevenido. "Por favor,
Sente-se, Sr. Ferreira. Tenho muitas perguntas. Compreensível, respondeu Luiz, acomodando-se na cadeira indicada. E por favor, me chame de Luiz. Estou aberto a responder qualquer coisa que possa ajudar nesta situação delicada. Sofia, sentada à cabeceira da mesa, assumiu o papel de mediadora. Sr. Ferreira, por que não começa explicando sua conexão com Juliana e como ficou sabendo sobre ela? Luiz respirou fundo, como quem se prepara para uma história difícil. Minha irmã, Regina, e eu crescemos em condições muito difíceis, na periferia de São Paulo. Nossos pais bebiam muito, havia violência doméstica. Quando completei 18 anos, consegui uma bolsa de estudos para engenharia e fiz de tudo para sair daquele ambiente. Regina tinha apenas 14 na época e, para minha eterna vergonha, deixei-a para trás. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Tentei manter contato, enviava dinheiro quando podia, mas Regina se afastou. Creio que nunca me perdoou por ter partido. Eventualmente consegui um emprego na Noruega e perdi completamente o contato. Anos se passaram e recentemente decidi voltar ao Brasil buscar reconexão com minhas raízes. Foi quando descobri que Regina havia partido e que deixara uma filha que passou por instituições de acolhimento. A história soava verdadeira para Antônio, que observava atentamente cada expressão, cada hesitação de Luiz. Por que aparecer agora? O que você espera desse contato com Juliana? Luiz encarou Antônio diretamente. Honestamente, não sei. Parte de mim sente uma obrigação moral. É minha sobrinha, o único laço de sangue que me resta. Outra parte quer de alguma forma compensar pelo que não fiz por Regina. Mas não tenho ilusões, Sr. Vasconcelos. Sei que sou um estranho para Juliana e que você está no processo de dar a ela o que eu nunca poderia. Um lar estável, uma família verdadeira. Então você não pretende contestar a adoção? Perguntou Antônio, indo direto ao ponto que mais o preocupava. De forma alguma, assegurou Luiz com firmeza. Seria cruel e egoísta arrancar Juliana de um ambiente onde ela finalmente encontrou segurança e afeto. Só peço a oportunidade de conhecê-la, de talvez estabelecer algum tipo de relação, por menor que seja. Ela merece saber sobre sua mãe, sobre sua história familiar, quando estiver pronta. Sofia interveio. Sr. Vasconcelos, em muitos casos de adoção, manter algum vínculo com a família biológica pode ser benéfico para a criança, desde que ocorra de forma saudável e respeitosa. Antônio ponderou por longos momentos. Sua desconfiança inicial estava cedendo lugar a uma cautela mais nuançada. Luiz Ferreira não parecia representar a ameaça que ele inicialmente temera. Ainda assim, sua prioridade absoluta era o bem-estar emocional de Juliana. Antes de concordar com qualquer encontro, disse finalmente, preciso de sua palavra de que respeitará os limites que estabelecermos. Juliana passou por muitos traumas e abandonos. Não suportaria vê-la sofrer novamente. Tem minha palavra, respondeu Luiz com seriedade. Seguirei exatamente as orientações que você e os profissionais julgarem adequadas. Meu único desejo é contribuir positivamente para a vida de Juliana, não complicá-la ainda mais. Ao final da reunião, Antônio deixou o escritório de Sofia com a sensação de que Luiz Ferreira era genuíno em suas intenções. Não representava uma ameaça à família que estavam construindo, mas potencialmente um acréscimo. Alguém que poderia ajudar Juliana a compreender suas origens, a preencher as lacunas de sua história. Restava agora a parte mais difícil: contar a Juliana. No dia seguinte, com a presença de Sofia para oferecer apoio profissional, Antônio sentou-se com Juliana na sala de estar. Mateus havia sido gentilmente direcionado por Iracema para uma sessão de cinema no quarto, com a promessa de pipoca ilimitada, uma distração necessária para esta conversa delicada. Juliana, começou Antônio cuidadosamente, lembra quando conversamos sobre famílias e como elas podem ter diferentes formatos? A menina assentiu, olhando curiosamente de Antônio para Sofia. Como a nossa, que tem você, eu e o Mateus, mas não tem uma mãe? Exatamente, confirmou ele, comovido com a naturalidade com que ela se incluía na família. Bem, descobrimos algo importante sobre a sua família biológica, a família de onde você veio. Os olhos de Juliana se arregalaram levemente. Meu pai e minha mãe que foram para o céu? Sim. Descobrimos que você tem um tio, irmão da sua mãe. Ele se chama Luiz e morava muito longe, em outro país. Ele não sabia sobre você até recentemente e agora gostaria muito de te conhecer.
Juliana ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Sua expressão era difícil de ler, uma mistura de confusão, curiosidade e apreensão. "Ele quer que eu vá morar com ele?" perguntou finalmente, sua voz pequena e insegura. "Não, querida", assegurou Sofia gentilmente. "Seu tio entende que seu lar agora é aqui, com Antônio e Mateus. Ele só gostaria de conhecer você, conversar um pouco, talvez contar histórias sobre sua mãe quando ela era jovem." A menção à mãe provocou uma centelha de interesse nos olhos de Juliana. "Ele conhecia minha mãe?" "Sim", respondeu Antônio. "Eles eram irmãos, cresceram juntos." Juliana mordeu o lábio pensativa. "Eu não lembro quase nada da minha mãe, só que ela tinha cabelo cacheado como o meu e cantava para mim dormir." A simplicidade da memória atingiu Antônio profundamente. Era tão pouco para uma criança ter de sua mãe, apenas fragmentos, sensações, um canto de ninar meio esquecido. "Se você quiser", continuou ele com cuidado, "poderíamos arranjar um encontro com seu tio Luiz. Eu estaria lá o tempo todo, e a doutora Sofia também. Seria em um lugar neutro, não aqui em casa nem na casa dele. E se você não se sentir confortável, podemos ir embora a qualquer momento." Juliana considerou a proposta por longos momentos, seu rosto pequeno concentrado em pensamentos que pareciam grandes demais para sua idade. "Ele é uma pessoa boa?" perguntou finalmente. A pergunta, tão direta e fundamental, pegou Antônio desprevenido. Como responder honestamente sobre alguém que ele mesmo acabara de conhecer? "Eu o conheci ontem", respondeu com sinceridade. "E ele me pareceu uma pessoa que se importa genuinamente com você e quer fazer a coisa certa. Mas o mais importante é como você se sentirá quando o conhecer. Você não precisa decidir agora se ele é bom ou ruim, ou se quer manter contato. Pode ser apenas um primeiro passo para ver como se sente." Juliana assentiu lentamente, parecendo compreender a abordagem cautelosa. Então, surpreendentemente, virou-se para Sofia. "Se eu conhecer meu tio, isso vai atrapalhar a adoção? O tio Antônio não vai poder mais ser meu pai de verdade?" A pergunta revelava o cerne de sua preocupação, e Antônio sentiu seu coração se apertar com o medo implícito de perder a estabilidade que finalmente havia encontrado. "De jeito nenhum", assegurou Sofia firmemente. "O processo de adoção continua exatamente como antes. Na verdade, seu tio Luiz deixou muito claro que apoia a adoção e quer apenas ter algum tipo de relação com você, se você desejar. Seria como ter um tio adicional em sua vida, não um substituto para sua nova família." O alívio no rosto de Juliana foi palpável. Ela relaxou visivelmente, sua postura tensa cedendo lugar a uma mais aberta. "Então, acho que tudo bem conhecer ele. Mas você promete ficar comigo o tempo todo, tio Antônio?" "Prometo", respondeu ele, estendendo o dedo mindinho para selar o compromisso da maneira que sabia que Juliana valorizava. Um juramento de mindinho, tradição que ela havia ensinado a Mateus, e que agora era parte dos rituais da casa. O encontro com Luiz Ferreira foi agendado para a semana seguinte, em uma sala especial da Vara da Infância, decorada de forma acolhedora para parecer mais uma sala de estar do que um ambiente institucional. Juliana passou os dias alternando entre curiosidade, fazendo perguntas sobre como seria seu tio, o que ele fazia, se ele conhecia outros países, e ansiedade, buscando constantemente a reafirmação de que Antônio estaria ao seu lado o tempo todo. Na véspera do encontro, enquanto Antônio a ajudava a escolher uma roupa, Juliana fez uma pergunta que o pegou de surpresa. "Tio Antônio, quando a adoção terminar, eu vou poder te chamar de pai?" A pergunta, feita com uma mistura de esperança e hesitação, atingiu Antônio no centro de seu coração. "Claro que sim, Juju, se for isso que você quiser." "Eu quero", confirmou ela, e havia uma certeza tranquila em sua voz. "Mas não sei se devo chamar o tio Luiz de tio. Ele é meu tio de verdade, de sangue, mas não o conheço." "Você pode chamá-lo como se sentir confortável", assegurou Antônio. "Senhor Luiz, Luiz ou tio. Não existe certo ou errado nesses casos. O importante é como você se sente." No dia do encontro, Juliana estava visivelmente nervosa. Usava um vestido verde que havia escolhido cuidadosamente. "Porque verde é cor de esperança", me explicou ela, surpreendendo Antônio com a profundidade do simbolismo, e seus cabelos estavam arrumados em 2 tranças laterais, obra das mãos cada vez mais habilidosas de Antônio,
que havia aprendido a pentear cabelos cacheados, assistindo a tutoriais na internet. Chegaram cedo à vara da infância, onde foram recebidos por Sofia e pela psicóloga designada para acompanhar o encontro, doutora Marina. A sala preparada para a reunião tinha sofás confortáveis, uma mesa baixa com biscoitos e sucos, e alguns brinquedos discretamente dispostos em um canto, recursos para aliviar a tensão caso necessário. Lembre-se, disse Sofia a Juliana, você só precisa ficar o tempo que se sentir confortável. Se quiser ir embora a qualquer momento, basta dizer. A menina assentiu agarrando firmemente a mão de Antônio. Quando a porta se abriu e Luiz Ferreira entrou, Juliana instintivamente se aproximou ainda mais de seu futuro pai adotivo. O encontro começou de forma cautelosa. Luiz, claramente nervoso, manteve uma distância respeitosa, sentando-se no sofá, oposto ao que Juliana e Antônio ocupavam. As apresentações iniciais foram facilitadas por Sofia, que criou um ambiente de conversa leve e sem pressão. Gradualmente, a tensão inicial começou a ceder. Luiz mostrou fotos antigas de Regina, a mãe de Juliana, quando era jovem. Havia uma semelhança notável entre mãe e filha, os mesmos cachos indomáveis, o mesmo formato de olhos, o mesmo sorriso luminoso. Sua mãe adorava música, contou. Luiz passando cuidadosamente as fotografias para Juliana. Sempre estava cantando, mesmo nos momentos difíceis. Acho que é de onde vem seu nome. Juliana era a personagem da música preferida dela. Os olhos de Juliana se arregalaram com essa revelação. Qual música? Luiz sorriu com a lembrança. Uma antiga do Luiz Gonzaga. Ela tocava no rádio o tempo todo quando éramos crianças. Ele cantarolou algumas notas, suavemente. Para surpresa de todos, Juliana completou a melodia. Eu conheço essa música. Meu pai cantava para mim quando eu era pequena. Disse que minha mãe tinha escolhido meu nome por causa dela. Foi um momento de conexão genuína, um fio invisível ligando Juliana ao seu passado, validando memórias que ela mal sabia que possuía. A conversa fluiu mais facilmente a partir daí. Luiz contou histórias da infância de Regina, respondeu às perguntas curiosas de Juliana sobre a Noruega. Sim, neva muito lá, e no inverno o sol quase não aparece, e mostrou um respeito notável pelos limites estabelecidos. Em nenhum momento tentou forçar intimidade ou criar expectativas irrealistas. Quando Juliana ocasionalmente se retraía ou buscava a segurança de Antônio, Luiz dava espaço, seguindo os sinais não verbais da sobrinha, com uma sensibilidade que impressionou tanto Sofia quanto a psicóloga presente. Ao final do encontro, que durou pouco mais de 1 hora, Luiz tinha um pequeno presente para Juliana, um caderno de capa dura com ilustrações de flores nórdicas. Para suas histórias, explicou ele. Sua mãe também adorava escrever. Tenho guardados alguns dos poemas dela, que posso compartilhar com você um dia, se quiser. No caminho de volta para casa, Juliana estava pensativa, abraçando o caderno, novo contra o peito. Ele parece legal, comentou finalmente, e contou coisas da minha mãe que eu não sabia. O que você achou do encontro? E perguntou Antônio cuidadosamente. Como se sentiu? Juliana considerou a pergunta com a seriedade que caracterizava seus momentos de reflexão. Foi estranho. Mas bom estranho, eu acho. Como encontrar uma peça de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando. A metáfora surpreendeu Antônio com sua precisão. Era exatamente isso. Juliana estava aos poucos montando o quebra-cabeça de sua própria história, preenchendo lacunas que nem sabia que existiam. Você gostaria de vê-lo novamente algum dia? Perguntou ele, mantendo um tom neutro, sem pressão. Acho que sim, respondeu ela, mas não muito logo, preciso pensar sobre tudo isso primeiro. As semanas seguintes trouxeram novos desenvolvimentos. O processo de adoção avançava a passos firmes, com pareceres favoráveis dos profissionais envolvidos. Luiz manteve sua palavra, respeitando o espaço de Juliana, enviando apenas um cartão ocasional através de Sofia, sem criar expectativas ou pressões. 3 meses após o primeiro encontro, uma data decisiva foi marcada, a audiência final para a formalização da adoção, o dia em que Juliana oficialmente se tornaria Juliana Vasconcelos, filha legítima de Antônio, irmã de Mateus. A culminação de uma jornada que começara com um encontro casual em um parque. Na véspera desse dia tão esperado, Antônio encontrou Juliana sentada na varanda do apartamento,
contemplando o horizonte de São Paulo que se estendia abaixo. A menina que uma vez parecera tão frágil, tão deslocada, agora tinha uma presença serena, uma confiança tranquila que vinha de saber-se amada e pertencente. Amanhã é o grande dia, comentou ele, sentando-se ao lado dela. Está nervosa? Juliana balançou a cabeça. Não, é como se já fosse real no meu coração, sabe? Amanhã é só para o papel dizer o que a gente já sabe. Antônio sorriu, mais uma vez impressionado com a sabedoria intuitiva daquela criança extraordinária. Você tem razão, mas ainda assim é um dia especial. Pai, disse ela, testando a palavra que em breve usaria oficialmente. Posso te pedir uma coisa? Claro, Juju, qualquer coisa. Você acha que o tio Luiz poderia vir na cerimônia amanhã? Não precisa ficar muito tempo, só estar lá. Porque ele é parte da minha história também. O pedido surpreendeu Antônio, mas de uma forma positiva. Demonstrava uma maturidade emocional que muitos adultos não possuíam. A capacidade de integrar diferentes partes de sua vida, de honrar suas origens enquanto abraçava seu futuro. Se é isso que você quer, vou entrar em contato com ele. Hoje mesmo, prometeu Antônio. No dia seguinte, o Fórum da Infância e Juventude testemunhou uma cena incomum, mas profundamente comovente. Uma família não convencional se reunia para formalizar seus laços. Um pai solo que havia redescoberto a alegria de viver através de suas crianças. Um menino que superara o trauma da perda através da amizade inesperada. Uma menina que finalmente encontrava seu lugar no mundo após anos de instabilidade. E discretamente sentado nos fundos da sala, um tio biológico que apoiava a nova configuração familiar, contente por ter alguma participação, mesmo que periférica, na vida da sobrinha. Quando o juiz proclamou oficialmente a adoção concluída, declarando Juliana como filha legítima de Antônio Vasconcelos, com todos os direitos e deveres decorrentes, não havia um olho seco na sala. Mateus foi o primeiro a abraçar a agora oficialmente irmã, seguido por Antônio, que envolveu os dois em seus braços. Na saída da cerimônia, enquanto Iracema os esperava com um carro decorado com balões coloridos para levá-los ao restaurante, onde celebrariam, Juliana pediu um momento para falar com Luiz. Obrigada por vir, disse ela timidamente. Obrigado por me convidar, respondeu ele visivelmente emocionado. Sua mãe estaria muito feliz hoje, sabendo que você encontrou uma família tão especial. Juliana assentiu, e então, num gesto espontâneo que surpreendeu a todos, deu um breve abraço em Luiz antes de correr de volta para Antônio e Mateus. Era um abraço que dizia muito, não um abraço de intimidade familiar, mas de reconhecimento, de aceitação de uma conexão que, embora distante, tinha seu valor. No restaurante, cercados por uma pequena, mas significativa reunião de pessoas que haviam se tornado importantes em suas vidas, Iracema, Sofia, a professora de Mateus que tanto o apoiara nos momentos difíceis, colegas de trabalho de Antônio que haviam testemunhado sua transformação, a nova família. Vasconcelos celebrava não apenas a formalização legal de seus laços, mas a jornada extraordinária que os unira. Em um momento de calma, Antônio observou seus dois filhos juntos, rindo de alguma piada particular. Juliana, com seu vestido, azul celeste e seus cachos agora domesticados, em um penteado elegante, parecia irradiar felicidade. Mateus, com seu terno pequeno que insistira em usar, porque é um dia importante, gesticulava animadamente contando alguma história para a irmã. Havia sido uma jornada improvável. Um homem devastado pela perda, incapaz de alcançar o próprio filho através da névoa do luto. Um menino silenciado pela dor, fechado em seu mundo de ausências. Uma menina abandonada repetidamente, que apesar de tudo, mantivera viva sua capacidade de confiar, de amar, de transformar vidas com sua presença luminosa. E ali estavam eles agora, redescobrindo juntos o significado de família, não como uma unidade perfeita, intocada pelas cicatrizes da vida, mas como um organismo vivo, resiliente, capaz de se adaptar, crescer e florescer, mesmo nos solos mais improváveis. Quando Juliana olhou em sua direção e sorriu, aquele sorriso radiante, que havia iluminado seu mundo pela primeira vez em um parque, em um dia que agora parecia distante, Antônio sentiu uma certeza profunda. A vida tinha caminhos misteriosos de curar suas próprias feridas. Às vezes, a maior dádiva vinha disfarçada de perda. Às vezes, encontrávamos nossa salvação precisamente no ato de salvar outro. Naquela noite,
Depois de uma celebração, que se estendeu até tarde, com direito a bolo, presentes e muitas fotografias, Antônio acompanhou seus filhos para a cama. Primeiro Mateus, que adormeceu rapidamente, exausto, mas feliz. Depois Juliana, em seu quarto verde-água que agora realmente parecia seu, preenchido com livros, desenhos, pequenos tesouros coletados ao longo de sua nova vida. Boa noite, pai, disse ela aconchegando-se sob o edredom. Boa noite, filha, respondeu ele, saboreando a palavra que agora podia usar oficialmente.